boa noite! Estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Nesse dia muito especial, dia 25 de dezembro. Você, por certo, curtiu com a sua família a noite de Natal, foi muito bacana. Mas hoje dá tempo ainda da gente falar sobre o seu clube. Acabou aquela coisa da Copa do Mundo, até a semana passada, toda aquela euforia no mundo inteiro. Mais em alguns lugares, menos em outros, é verdade. Mas agora voltamos à nossa realidade, né? Logo que o ano começar, nós já teremos os clubes trabalhando. E hoje nós vamos fazer uma retrospectiva de tudo que rolou nos diversos times brasileiros neste período de ano, durante todo o ano, desde o primeiro campeonato lá na frente até essa parte final agora. Nós vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta e aí nós vamos fazer análise de campeonato por campeonato com o nosso time do Mesa Redonda. Até já! Beleza, amigos, de volta com o Mesa Redonda Futebol Debate. O mestre Alberto Helena Júnior está com a gente neste programa de análise do que foi o ano de 2022, até com uma pequena projeção para 2023. Também conosco Celso Cardoso, Paulo Sérgio, Chico Lang, Osmar Garrafa. E nós vamos detalhar todos os torneios. Boa noite ao nosso querido mestre Alberto Helena Júnior, também conosco. Vamos começar falando então do Campeonato Paulista. Vamos discutir o que aconteceu, o que rolou e vamos tentar já projetar, porque assim que começar o ano já teremos um Campeonato Paulista, outra situação, outras coisas. Mas vamos ver o que aconteceu no Campeonato Paulista de 2022. Campeão em 2020, vice em 2021, avassalador em 2022. Assim se define o Paulistão do Palmeiras, que veio na ressaca do título da Libertadores, ganho poucos meses antes sobre o Flamengo. O Paulistão não era prioridade, mas terminou em festa. E que festa! O Verdão teve uma primeira fase exemplar. Passou de maneira invicta pelas primeiras 15 partidas do campeonato e assim seguiu nas quartas e na semifinal, dando indícios de que repetiria o feito de 1972, quando levou o Paulistão de forma invicta, sobre o próprio tricolor. O Palestra era franco favorito no Campeonato Paulista, que pareceu perdido no Morumbi. No primeiro jogo da final, o Palmeiras foi irreconhecível. A defesa, que ninguém passa, demonstrou-se insegura. A linha atacante de raça nada conseguiu fazer no certame tricolor, que chegou a abrir 3-0. Passou como um furacão pelo Alviverde. O sopro de esperança veio com Veiga, diminuindo os danos. Placar que recolocou o Palmeiras nos trilhos. Como na época da arrancada heróica de 1942, o time palestrino precisava se superar pelo troféu. Precisava ser Palmeiras. A torcida abraçou o time. Mais uma vez, entoou o cântico que encanta o comandante Abel Ferreira, o cântico da virada. Palmeiras é o time da virada, Palmeiras é o time do amor. Local da batalha, o Allianz Parque, símbolo da retomada do Verdão, orgulho verde frente à desvantagem no placar, previa-se um castelo tricolor para segurar a vantagem frente ao Palmeiras, que balançou com o gol de Danilo. Foi derrubado pelo trem, Zé Rafael, gol que recolocou a igualdade no placar, que expôs a superioridade alviverde. O terceiro gol era questão de tempo e veio com o principal jogador do futebol brasileiro no primeiro semestre, Rafael Veiga. O Palmeiras derrubou a vantagem, deu show, que teve encerramento com ele de novo. Veiga, 3 gols do camisa 23 nas finais, 4-0 Palestra. Palmeiras, campeão paulista, o primeiro estadual de Abel Ferreira, o 24º do Palmeiras, avassalador. Pois é, o Palmeiras de Abel Ferreira fechou o ciclo, ganhou tudo que era possível, todos os torneios que disputou. Faltava o brasileiro, mas depois é uma conversa que nós vamos ter na sequência do programa. Mestre Alberto Helena Júnior, muito boa noite.
era um sinal do que aconteceria durante o ano? Um São Paulo quase chegando e não chegando, e um Palmeiras dando viradas, conseguindo levar alegria para o seu torcedor? O Palmeiras foi muito superior a todos os outros clubes do Brasil, porque o Flamengo só fez besteira e só conseguiu se recuperar um pouquinho na mão do Dorival Júnior. O que eu queria lembrar aqui, aliás, que vocês fizeram lembrar, foi o campeonato de 42, em que o Palmeiras virou Palmeiras. Ele era Palestra Itália. E por causa da guerra, né, ele se transformou em Palmeiras. E nesse jogo final, em que o Palmeiras foi campeão, em cima do São Paulo, o maior jogador foi o Valdemar de Brito, que tinha sido do São Paulo no jogo anterior, no campeonato anterior. E curioso que o Valdemar de Brito foi aquele cara que descobriu o Pelé e tudo, era irmão do Petronilo de Brito, que era foi o inventor da bicicleta, que notabilizou o Leônidas da Silva, que, por sinal, foi buscado lá no Rio de Janeiro pelo nosso querido companheiro Raul Duarte, falecido Raul Duarte, que você conheceu bem, e que foi o cara que me dizia que o Valdemar de Brito só não foi melhor que o Pelé. Só para mudar um pouco o tom da conversa nossa, eu preferi fazer esse mergulho no passado. Tá certo, bem legal, uma grande lembrança. Inclusive há uma passarela ali perto do Palmeiras, frente àquele shopping que é do lado do Palmeiras, que se chama Arrancada Gloriosa de 42, ou alguma coisa assim. Mas é uma justa homenagem a esse evento citado pelo mestre Alberto Heleno. Celso Cardoso, boa noite. Boa noite, Flávio. O Palmeiras já dava sinal do que seria o ano para ele, né? Sem dúvida alguma. A grande surpresa foi aquela primeira derrota, né? A primeira derrota no primeiro jogo, quando o São Paulo surpreendentemente abriu 3-0. Um passeio, né? Não foi uma derrota, foi um passeio. Foi um passeio. Né? E não fosse aquele gol do Rafael Veiga, talvez o Palmeiras não tivesse no jogo. E aí, na segunda partida decisiva lá no Allianz Parque, que foi aquela briga, joga no Allianz Parque, não joga no Allianz Parque, vai ter show, não vai ter show, aquela coisa toda, o Rogério, ele retrancou demais o time, ele mudou totalmente a postura do time em relação ao primeiro jogo, armou ali uma retranca, só espirrava a bola para evitar do Palmeiras marcar a saída de bola, de repente tomou 2-0 no primeiro tempo, 3-0, aí a goleada foi fácil, ratificando o poderio do Palmeiras e mais que isso, eu acho que essa vitória do Palmeiras, além de fazer justiça a toda a campanha, deu mais moral ainda para o time e para o que vinha pela frente na temporada. Paulo Sérgio, boa noite. Vimos um Palmeiras que no ano anterior, né, perdeu o campeonato para o próprio São Paulo e claramente desdenhou, né, em 2021. E aí chegou em 22, parecia que os caras não queriam de jeito nenhum repetir, mas quase perderam de novo. Boa noite, Flávio, boa noite a todos. Sem dúvida nenhuma, mas o que mais me chama a atenção nesse Palmeiras é manter a mesma regularidade e os mesmos jogadores. Se nós observarmos em toda a temporada, só perde o Veiga, né? Então, se nós formos ver o elenco daquela final, foram praticamente os mesmos que terminaram a temporada, né? Então, é algo assim... O Veiga machucado, né? O Veiga machucado. Então, sem dúvida nenhuma, foi um ano assim espetacular para a equipe do Palmeiras. Em relação ao São Paulo, se nós observarmos também a escalação do São Paulo naquele jogo, nessa final do Paulistão, muitos jogadores hoje já não estão mais no São Paulo, né? Então, sem dúvida nenhuma, quando você trabalha em prol de um grupo, de formação para a próxima temporada, nós vemos que o Palmeiras está muito à frente. Ô Chico, você é um cara apaixonado por Campeonato Paulista, você sempre falou isso? Gosto muito. E o Palmeiras tomou uma lambada um ano antes, foi até uma festa aqui, a gente lembra que o Silvestre conseguiu entrevistar o Crespo, acho que foi a única entrevista exclusiva que o Crespo deu. E aí, parecia no começo do ano que o São Paulo ia repetir o feito. De repente, o Palmeiras, parece que o Abel falou, vamos ganhar isso aqui para não ter problema, e aí deu no que deu. Flávio, você veja que interessante, né? Se você perceber, nos últimos campeonatos paulistas, tem dado muita disputa São Paulo e Palmeiras, né? Que são, eu acho que, na minha opinião, são os dois times que fazem de tudo para ganhar esse campeonato.
Eu espero que em 23 agora, Santos e Corinthians se manquem, né? E montem também times à altura para disputar o Campeonato Paulista. Que não é a fase de grupos. A fase de grupos dá para classificar os 4. O problema é o mata-mata. A hora que chega no mata-mata é que o bicho pega. Entendeu? E aí quem se prepara melhor acaba saindo vencedor. Eu acredito que possa haver de novo uma final São Paulo e Palmeiras. Porque são os dois times. Primeiro por quê? Porque o Palmeiras tem um time montado. Perdeu alguns valores, é verdade. E também não vai ter que disputar nenhuma taça, nada. Não vai ter que disputar taça. Não, só vai disputar aí a Supercopa, né? Sim, mas ele teve que viajar no interior, teve que viajar, agora mundial. Não tem mundial, não tem nada, né? Então dá para o Palmeiras se concentrar. E o São Paulo é o título que o São Paulo tem para ganhar. O São Paulo tem dois títulos para disputar agora em 23. Ele tem o Campeonato Paulista e tem a Copa... A Sul-Americana. A Sul-Americana. Então, quer dizer, se não disputar esses dois e não tiver possibilidade de ganhar, o São Paulo não vai ganhar nada. Porque está em formação, cada ano é um time, cada problema que aparece no São Paulo, a dívida só aumenta, não tem grana para isso, não tem grana para aquilo. Ao contrário do Palmeiras, né? Está nadando de braçada no dinheiro e consequentemente vai manter o resto do time e vai reforçar. Agora, eu particularmente acho assim, que São Paulo e Palmeiras sempre fizeram grandes decisões do Campeonato Paulista. E eu acho que esse ano aqui, vou dizer de novo, acordem aí dirigentes do Santos, acordem dirigentes do Corinthians, porque senão vai dar São Paulo e Palmeiras de novo na final. O Palmeiras vendeu o Hendrick há coisa de um mês, né? Menos que isso até. E, por outro lado, o Hendrick é o grande nome do Palmeiras para o ano que vem, porque ele só vai entregar em 2024. Parece que o Palmeiras não vai fazer grandes investimentos, Garrafa. De repente até tem alguma surpresa. Mas o Hendrick é um baita reforço e ele vira favorito de novo no próximo Campeonato Paulista, até em cima do que a gente viu aqui. Então, boa noite, Flávio, boa noite a todos. Partindo dessa premissa, claro que é um belíssimo reforço, se referindo ao Hendrick. Mas fica uma interrogação dessa história do Hendrick estar negociado com o Real Madrid. Eu já disse no Gazeta Esportiva e nas minhas redes sociais que entendo que o ideal seria vender ou entrega. Vendeu entrega. A gente conhece, o torcedor é muito apaixonado. O Hendrick ainda passa por um processo de maturação, então vai ter altos e baixos, né? E isso não sei a que ponto pode ser útil para o Palmeiras, mas como disse o Flávio, também dá para se avaliar como um grande reforço pela qualidade do garoto, que sempre esteve acima da categoria que estava jogando. Então tem potencial para desenvolver com os profissionais. Sobre esse Campeonato Paulista do Palmeiras, Flávio, o detalhe curioso é que no primeiro ano do Abel aqui no Palmeiras e no Brasil, o que aconteceu? O Abel meio que olhou com bons olhos o Campeonato Paulista, não entendia ainda o que representava o Campeonato Paulista, a rivalidade do Campeonato Paulista, que existe, apesar dos problemas do campeonato, existe a rivalidade, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. E lá no primeiro ano, quando o São Paulo acabou ganhando em cima do Palmeiras, o que aconteceu? O Abel, ele não estava entendendo, ele ia com a equipe mista no Paulista, com muita dificuldade, classificou na primeira fase, e aí pro segundo ano, que é para esse ano de 2022, quando o Palmeiras vem ser campeão, depois de perder do Morumbi, como a gente mostrou na reportagem, e depois ganhou em casa, o Abel entendeu a importância do Campeonato Paulista, entendeu a importância da rivalidade. Por quê? Porque já havia vivido um ano no Brasil. E é o que vai acontecer, inclusive, com o Vitor Pereira lá no Flamengo. O Vitor Pereira, quando chegou aqui, até ele entender distância, temperatura, clima, agora era a hora de encaixar e melhorar o trabalho no Corinthians, isso vai acontecer lá no Flamengo, né? Então, o Abel se utilizou disso, entendeu o que é o futebol brasileiro de um modo geral e entrou com tudo no Paulistão e é favorito para o Paulista do próximo ano, Flávio. Vamos ver a propósito disso, vamos fazer um esboço do que será o Campeonato Paulista 2023, que começa logo depois das férias, né? Hoje a gente faz o nosso programa, voltamos dia 8 e aí já vai estar coladinho com o começo do campeonato. Final de semana do dia 15. 15, né? 14 e 15, vai estar uma semana. Então vamos dar uma olhadinha, fazer uma pequena projeção do que será o Campeonato Paulista. O que vocês acham quem será favorito? Quem sai na frente? Celso Cardoso. Eu vejo o Palmeiras como o grande favorito, porque ele mantém uma base, perdeu poucos jogadores, perdeu o Scarpa. O Dudu, a gente não sabe muito bem como vai ficar a situação dele no Palmeiras. Ele tem contrato até 2023, o problema é a renovação. É a renovação.
Então o Palmeiras mexeu muito pouco, tem um time entrosado, ainda é o time a ser batido. Para mim o Palmeiras é o favorito. Para você, Paulo? Eu também acho que o Palmeiras é o favorito, mas eu também acho que o Corinthians tem um grupo muito bom. O Corinthians tem um grupo bom para jogar um Paulista, não sei se vai jogar com os times titulares, mas sem dúvida nenhuma é um técnico time... novo? Técnico novo. O Paulo Turra assumiu o lugar do Filipão. Sabe que eu sou muito amigo dele? Eu falei para ele, como é que vai ser o campeonato paranaense para você, né? Porque o Petralha não liga muito. Sabe qual foi a resposta dele? A morte. Ele é gaúcho. É verdade. A morte. Eu falei, como? Falei, cara, como é que eu vou começar perdendo? Eu tenho que chegar... Primeiro, ele já tinha um trabalho muito importante com o Filipão, mas era o Filipão. Ele chega o primeiro trabalho dele. Ele vai perder? Não, já convenceu o Petralha, vai jogar com o time titular. Pode assim, vai jogar muito longe, você que conhece lá. Tipo, Ponta Grossa é muito longe de Curitiba. Então, tipo assim, pode não ir para Ponta Grossa, mas na volta, nas decisões, tudo. A morte. E o Fernando Lázaro é o mesmo caso, ele tem que mostrar serviço. A mesma coisa. A e morte. outra coisa, né? Chega de perder clássico, né, Chicão? Opa. Chega de perder clássico, porque com o VP só perdia clássico. Mas o Lázaro sabe que não pode poupar em clássico. Ele Então, nasceu dentro do Corinthians. É isso ele aí. é filho do Zé Maria, coisa então, que o VP não eu entendia. acho que o Corinthians é um dos grandes favoritos também para a próxima temporada. E para você, Chico? Eu tô com o Paulo. Eu acho que o Corinthians, com essa mudança que teve de treinador, agora tem um treinador raiz, né? Que conhece o futebol. Mas pelo aquilo que ele tem mostrado, o que ele já mostrou, né? Ele mostrou que ele conhece muito bem o futebol brasileiro e ele sabe usar muito bem os jogadores que ele tem. Quer dizer, são jogadores já um pouco desgastados pela idade, mas são jogadores que, se você souber usar, Garrafa, não vai faltar. Sabe aquele negócio? Sabe, quando o governo do estado baixa, economize em água. Se você usar, Chico, se você souber usar, a água isso que você está falando bate tanto. Semana passada a gente discutiu um pouquinho sobre os clubes e tal, né? Mas dos clubes todos de São Paulo, o que mais está usando molecada da base é o Corinthians com o Fernando Lázaro. Ele está usando muito menino nos treinamentos, porque sabe que tem dificuldade no elenco e ele conhece a molecada. Então, de repente, é um caminho legal o Corinthians voltar às raízes, né? Porque o Corinthians ganhador, ele sempre trouxe jogador da base. Então, se eu conheço o meu eleitorado, o que vai acontecer? Quando o Corinthians pegar clássico, jogam todos os titulares possíveis e imaginários que o Corinthians tem. Então, aí joga todo mundo. Agora, quando pegar um time mais do interior, ou um joguinho mais meia boca... Se pode dar o luxo de colocar a garotada. Aí ele vai colocar a garotada. Mas a ideia é que esses moleques virem com o tempo titulares mesmo, não é simplesmente preencher espaço, não. De repente, sabe, aquilo que você falou, sabendo usar não vai faltar. Traz os moleques que forem bons, ficam. Isso, mas ele vai fazer aquilo que eu acho ideal. Misturar a experiência com a juventude. Eu acho que todo time que faz isso dá certo. Até o Santos do Pelé era assim, pô. Por que não pode misturar a juventude com experiência? Acho que tem que, né? Tem que fazer isso, né? Não dá para você colocar só jovens. Que o jovem, uma hora, acaba se atrapalhando, sente a pressão, né? Já não vai chutar, a perna não responde, a cabeça pensa, mas o corpo não obedece. Agora, o veterano não. O veterano para a bola, olha, sabe como é que é? Tranquiliza a coisa. Tranquiliza até um moleque. Até um moleque. Garoto, vai devagar aí. Exatamente. Então eu acho que o Corinthians tem boas perspectivas sim, de ser campeão. Eu espero que seja, que faz tempo que o Corinthians não levanta o título, né? 3 anos. E você, Garrafa? O Santos entra no campeonato, no meu modo de ver, para não passar susto. Já é um avanço. O São Paulo está meio que desmontando o time que tinha esse ano para o ano da próxima temporada. Até você ajustar essas peças, o Rogério deve ter dificuldade. O Palmeiras é o grande favorito, como disseram todos aqui. E o Corinthians é o time que vai incomodar o Palmeiras, sim, porque o Corinthians, apesar de até esse momento aí ter feito pouquíssimas contratações, não é? Ele tem uma espinha dorsal experiente. Campeonato Paulista é tiro curto. Tem o Lázaro, que vai entender, que já sabe o que é a dinâmica e qual é a importância do campeonato. Em algum jogo ele pode até realmente, você está cansado, é início de temporada, vou dar uma dosadinha em você e tal, mas o Lázaro é mais ou menos a história do Paulo Turra. Ele vai sempre com o que ele tiver de melhor no Paulista, porque é o que vai dar o suporte a ele. E é o que ele tem mais chance, né?
né? É, rigorosamente, como disse o Chico, é o que ele mais tem chance. Então é Corinthians e Palmeiras na briga pra mim. Ele tem que alavancar o trabalho, né? O Lázaro ele vai perguntar pro Renato Augusto se ele tem condições de jogar ou não. Não vai tirar o Renato Augusto, como o VP fazia antes. Ele tirava o Renato Augusto sem perguntar nada. Ou então poupava o cara, põe ele no banco, mas põe ele pra jogar no segundo tempo quando o jogo já estava perdido. E acho que também vai ter muito a ver com as datas, né? Você tem um jogo importante da Libertadores, Claro, não tem. claro. Aí você tem que fazer uma escolha, gerenciamento do grupo. Isso faz parte do processo. Eu acho Mas que já isso está ele faz muito bem. todo mundo acostumado com isso. Mas isso ele faz muito bem, porque ele é o cara da estatística. Então ele tem na mão dele tudo aquilo que os jogadores podem render, já renderam, estão rendendo e podem render. Ele tem isso na mão dele. Eu gosto muito dessa E coisa ele sabe dos trabalhar muito moleques, bem viu, isso aí. Chico? Sim. De você usar a molecada. Eu acho isso realmente importantíssimo. Você, Claro. Esses clubes não tem condição de competir. A realidade é essa. Não tem condição de competir com o Flamengo e com o Palmeiras. Se aparecer algum cara bala, né? Esses dois aqui vão trazer. A grosso modo, pode ser até que aconteça uma exceção. Então você tem que pegar a coisa da sua casa, que aí ninguém tira. Deixa eu ver o mestre Alberto Helena. Qual a sua projeção para o próximo campeonato, mestre? Quem será o favorito? Quem é o seu favorito? Eu acho que da Palmeiras, pela qualidade do seu elenco e a extensão do seu elenco, permite que o Palmeiras não perca o pé ao longo de um campeonato. Agora, acho que o Corinthians, na mão desse menino, o Lázaro, e utilizando todos os seus titulares o máximo possível, como o Renato Augusto, principalmente, o Roger Guedes, enfim, o Juliano, eu acho que o Corinthians tem condições de competir, para valer. Também quero lembrar o Santos. O Santos, com as suas últimas contratações e tal, ele dá a sensação que pode ser um time altamente produtivo. Mas acho que o Palmeiras já sai na frente. Vamos falar da Copa Sul-Americana. Foi um sonho para o São Paulino que não terminou bem. Vamos ver como foi. Depois de 10 anos de desilusões, o São Paulo finalmente conseguiu voltar a disputar a final de um campeonato internacional. O protagonista deixou as 4 linhas e passou a ter destaque na beira dos gramados. Seria o cenário perfeito para a retomada das conquistas? Na Copa Sul-Americana, o tricolor encarou um caminho árduo para chegar até a final. Nas quartas, enfrentou a disputa por pênaltis. A classificação teve a mão do técnico que colocou em campo o cobrador que garantiu a vitória. Na semi, a história se repetiu. Mais uma vez, a tensão tomou conta do estádio e as penalidades fizeram a esperança voltar a crescer no coração do torcedor. O batedor que definiu a partida mais uma vez saiu do banco de reservas para consagrar a vitória. A trajetória, um tanto quanto complicada, fez com que a torcida tricolor acreditasse cada vez mais no título. Na grande decisão, São Paulo campeão de 2012 e Independente Del Valle campeão de 2019 buscavam o bicampeonato. Apenas 90 minutos poderiam definir o final dessa história. Com 12 minutos, Lautaro Dias mostrou a força do time equatoriano. O tricolor viu aos poucos as chances irem embora. E não teve jeito.
Favarelli, com a ajuda de Lautaro Dias, acabou de vez com o sonho são paulino. Dez anos depois de viver a glória, o Clube da Fé viu o Independente Del Valle erguer a taça e comemorar o título sul-americano. Bom, alguém já disse aqui, acho que foi o Chico, que de novo o São Paulo pode sonhar com a Sul-Americana no próximo ano. Não muito mais que isso, Campeonato Paulista. Mestre Alberto Helena Júnior. São Paulo perdeu a mão para disputas internacionais. Como é que você analisa essa... O São Paulo chegou na final, é verdade, mas sofreu muito nas quartas, sofreu muito na semi e depois perdeu a final de uma maneira até muito simples para o time equatoriano. O São Paulo, na verdade, meu caro Flavinho, ele perdeu a mão da sua própria história. Ele tem sido, nos últimos 10, 12 anos, uma tragédia como administração, como gestão, e o resultado disso está no campo. Você imagine que nos últimos anos, se você juntar todo o dinheiro que São Paulo gastou contratando bagulho, jogador meia-boca, como fez até agora, se ele tivesse juntado todo esse dinheirinho, ele teria comprado um craque. Pelo menos um jogador de meio de campo capaz de organizar esse time, capaz de dar fluência ao jogo do São Paulo, e pelo menos um jogador de velocidade e habilidade numa das extremidades do campo. Jogador como o Antony, jogador como o Neres, jogador como o Marquinhos, que o São Paulo recentemente produziu e vendeu a preço de banana. Quer dizer, o problema do São Paulo não está no campo, está antes, está lá na gestão, na cadeira do presidente, nos negócios que o São Paulo faz, preciso ser melhor explicados, né? É isso aí. Celso, São Paulo de novo está na Sul-Americana e de novo tem que ser apontado como um dos favoritos para o próximo ano. O que faltou nesse ano de 2022? Faltou qualidade. Se você pegar, já que o tema é Copa Sul-Americana, se você comparar o São Paulo com o Independente Del Valle, o Independente Del Valle deu um show no São Paulo. E ele deu um show no São Paulo por quê? Porque apostou na base, tem uma filosofia de trabalho. Sai um técnico, entra outro, a filosofia ela é mantida. Na verdade, o técnico é contratado em cima da filosofia e não o contrário, né? Exato. Ele não vai impor a dele. Existe uma aposta na base, existe uma aposta na filosofia e ele segue em frente. Então, o São Paulo, comparando com o Independente Del Valle, o São Paulo tem a camisa, o São Paulo é gigante, é o soberano, como adora o São Paulino. Mas, na prática, o Independente Del Valle foi muito mais competente. O São Paulo, talvez, precise fazer um acordo com a sua torcida. Eu sei que é uma torcida que está cansada de apanhar, que não aguenta mais ver o São Paulo ficar sem vencer. Em 10 anos foi um título que o São Paulo conquistou. Um título. O Campeonato Paulista, na era Crespo, e fizeram uma festa como se fosse o título mundial. Tamanho jejum. E o São Paulo precisa... Olha, a gente vai botar ordem na casa, a gente vai pagar as nossas dívidas, talvez a gente pague alguns micos, mas a gente vai investir na base e vai apostar nesses garotos. Se você pegar as boas campanhas do São Paulo nos últimos tempos, o Fernando Diniz, o que ele fez? Apostou na base. Era tudo molecada. 8 dos titulares, tudo revelados por ele. Sabe? E o mestre falou uma coisa que é muito importante. Parar de ficar gastando dinheiro com um monte de... Nicão, São Paulo gastou um baita dinheiro com o Nicão, embora. Sabe? Com o Patrick. E isso era bola cantada, né? Exato. Falei milhões de vezes aqui no Nicão. Não, 30 milhões de reais foi visto. Então vai. Você secou o cara. Eu não. Eu vou de campo. Eu quero. Você secou o cara. Não, eu conhecia da Ponte Preta, só isso. Então, só isso, não, nada. Poderia ser outro. E aí o mestre ele foi cirúrgico. Em vez de ficar gastando um monte de dinheiro com vários jogadores, contrata um cara que vai chegar e vai resolver, que vai ajudar essa garotada a ter uma referência técnica e vai levar adiante.
Paulo, o São Paulo, muita gente fala que o São Paulo caiu muito, inclusive psicologicamente, depois da derrota para o Del Valle, inclusive da maneira que foi. Você concorda? Está precisando ganhar um título, uma Sul-Americana, um Paulista, para tomar um gás melhor? Não, sem dúvida nenhuma, né, Flávio? É lógico que se nós observarmos o elenco dessa final, os jogadores dessa final, o São Paulo tinha que ganhar tranquilamente, Del Valle. Tranquilamente, porque era muito superior. Só que entrou com uma equipe muito apática, achando que ia ganhar a qualquer momento. Futebol não é assim. Futebol não é assim. Você tem que preparar psicologicamente, você já tem que, antes mesmo do jogo, visualizar. Agora, esse título tão esperado, o São Paulo teve algumas oportunidades no ano. Se nós observarmos, em 2021, nós estávamos aqui, como dessa vez aqui, todo mundo, o que vai ser do São Paulo? O que vai ser do São Paulo? São Paulo chega na final do Paulista, chega na final de uma Sul-Americana, mesmo com esse jogador que você secou. O Nicão fez falta, eu achei que o Nicão ia ser um ano assim que ele ia jogar bem na equipe do São Paulo. O Patrick teve seus altos e baixos, Alisson também se machucou bastante. Agora, o São Paulo, como o mestre falou, precisa ter jogadores parrudos que não vão deixar na mão o clube. E aí, Chico, qual a expectativa até a própria Sul-Americana? Você concorda que o São Paulo é favorito esse ano? Olha, eu concordo, eu acho que sim, porque eu acredito muito na base do São Paulo. Eu vim acreditando na base do São Paulo faz 3 anos, pra dizer a verdade para você. Todo ano, todo primeiro programa que a gente faz do mês, eu falo, São Paulo vai dar trabalho esse ano, o São Paulo tem uma boa base, o São Paulo precisa apostar nos garotos. Eu acho que está faltando coragem para essa diretoria dar carta branca para o Rogério Ceni e o Rogério Ceni fazer um bom trabalho em cima desses caras. Porque o Rogério Ceni foi campeão pelo Flamengo, é verdade, com uma porção de estrelas, né? Campeão brasileiro, o ano retrasado, com uma porção de estrelas. Agora, ele também fez um bom trabalho no Fortaleza sem ninguém, vamos falar a verdade. Era um time razoável. Ele foi campeão organizado e tal, mas ganhou muito dinheiro. Copa do Nordeste, né? Deu um certo handicap para ele, né? Deu assim um. Mas a pressão é outra. É outra. A pressão lá o campeonato estadual resolve. Completamente diferente. Mas o São Paulo, olha, me desculpe, tem 2 clubes que não tem pressão no Brasil. 2 clubes. Um é o Cruzeiro, que agora pegou a linha e esse ano aqui vai disputar a primeira divisão com o Ronaldo e tudo mais, né? Já comprou uma porção de cara do Corinthians, levou lá uma porção de trolls do Corinthians para lá, enfim. Mas, e o São Paulo? O São Paulo não dá para comparar a pressão que tem o Palmeiras, quando começa a perder, e a pressão que tem o Corinthians, e a pressão que tem o Santos, com a pressão que tem o São Paulo. O São Paulo não tem pressão nenhuma. Ô, louco. Não tem. O cara quase enlouquece lá. Não tem pressão nenhuma, não. Não dá nem para comparar com Fortaleza. Não tem pressão nenhuma o São Paulo. Comparado com os grandes da capital, o São Paulo que tem menos pressão, dá para o técnico trabalhar, fazer um bom trabalho. Tanto é verdade que, como o Celso já disse aí, comentando uns minutos atrás, o Fernando Diniz chegou lá e quase foi campeão brasileiro. E tinha um time totalmente formado por garotos. Porque não tem pressão. Não tem pressão, não é dirigente que vai lá assistir o treino, sabe? Ficar fazendo fofoquinha, fuinha na cabeça do treinador. Lá não, está tudo separado. O Morumbi fica a 30 quilômetros do CT de São Paulo. Não vai ninguém cornetar lá. Então dá para o São Paulo trabalhar direito, dá para o São Paulo trabalhar em paz. Então eu acho que agora é hora do Rogério Ceni mostrar trabalho. E outra coisa, esse time aí do Independente Del Valle, tirando os 3 estrangeiros, acho que 2 argentinos, né, que deitaram e arrebentaram com o jogo, acabaram com o jogo, todos os outros foram para a seleção do Equador. O São Paulo menosprezou o adversário. E eu não sei quem disse aqui, eu acho que faltou estudar um pouco o adversário. Porque todo adversário tem que ser estudado. Eu acho que o São Paulo entrou tremendo. No meu conceito, foi exatamente o contrário. Não subestimou, ele entrou tremendo, assustado. Até em função dessa pressão que o Chico fala, não deu. Isso, ele tinha que ganhar. O Del Valle chegou na final, se deu, não deu. Não tem nem torcida, nada. Mas é que tá, os jogadores do São Paulo não fazem ideia do paraíso que eles estão. O São Paulo é tranquilo. Ninguém vai encher a paciência lá, nem a torcida vai pressionar. Pelo contrário, a torcida no ano passado lotou o Morumbi. Cara, tinha joguinhos que não diziam absolutamente nada, até dessa Sul-Americana. E tinha 70 mil pessoas no Morumbi, 65 mil pessoas. Quer dizer, é outra coisa, a torcida apoiou o São Paulo. E a torcida apoia. Se o São Paulo começar a mostrar serviço, a torcida vai apoiar.
Então eu acho que o Rogério Ceni tem que pegar, usar bastante a base, continuar nesse pique, continuar nesse negócio e trazer jogadores pontuais. Goleiro, que ele já trouxe. Sem dúvida. Jogadores pontuais. Não tem nada de ficar contratando, sabe, quem aparece. O cara chega lá com DVD, olha aqui, ó, olha quantos gols esse cara fez. Ah, eu vou contratar. Tá aqui contratado. Não é assim. O São Paulo perdeu, agora, outro dia, umas 2 semanas, o Luizão, o cara da base que apareceu muito bem, com muita personalidade, praticamente de graça pro Oeste, né? Não foi de graça, mas quase. E vai precisar repor essa posição. Né? E outra não precisaria. Mas com certeza tem gente na base que vai fazer esse papel. O São Paulo lá em Cotia tem uma base forte. Talvez seja a base mais forte que tem em São Paulo. Até melhor que a do Palmeiras, só que é mal aproveitada. E no Palmeiras não. No Palmeiras os caras são bem aproveitados, bem remunerados, já desde cedo, né? Já vão ganhando dinheirinho deles. Né? Alguns até muito mais que muitos profissionais. Né? Foi o caso do Hendrick, foi o caso do Estevam, aí, o Messinho. Né? Esses caras todos são muito bem remunerados. O Hendrick nem se fale agora, né? Mas o Messinho também é muito bem remunerado. Acho que falta para o São Paulo é apostar na base. Tem que apostar na base, mas apostar mesmo. Em vez de ficar gastando dinheiro com o Nicão, pega esses 20 pau, joga na base. Eu garanto para você que vai ter retorno. Só que tem um detalhe importante, né, Chico? Ainda falando sobre a decisão, eu concordo com o Flávio, pesou realmente o fato do São Paulo precisar ganhar aquele título. O Rogério teve vários problemas, já não tinha um elenco com grandes opções, mas perdeu vários jogadores contundidos. Aí veio a derrota, o São Paulo sai da Sul-Americana com uma, entre aspas, ameaça de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A resposta veio, e para o próximo ano, vocês falaram aqui do Cruzeiro do Ronaldo, nós temos as SAFs por aí. O Bahia, Vasco, Botafogo, equipes que têm um investimento que o São Paulo não tem. Né? Cruzeiro, né? Equipes que não tem, que o São Paulo não tem o dinheiro que essas equipes têm. Vocês se lembram quando o Rogério falou no final? Eu vou ficar e a gente vai definir se vamos ter um investimento, montar um time forte ou um time modesto. Está bem claro que o time de São Paulo será modesto. E com esses clubes aqui que a gente falou, com o investimento, o São Paulo vai ficar ali a parte baixa da tabela. É muito cuidado nesse ano que está se aproximando do São Paulo. Ô Flávio, só uma coisinha. Eu me lembro muito bem, você vai lembrar também, que uma vez nós chamamos o Leão aqui para fazer uma entrevista, aqui no Mesa Redonda. E aí, nós falamos, Leão, como é que está o Santos? Era começo de campeonato, começo de temporada. Ele falou assim, ó, esse ano aqui não tem como não cair. Mas por quê? Porque não tem jogador, o Santos não tem dinheiro. E o que você vai fazer? Ah, eu dei uma espiada lá na base do Santos, tem os moleques que eu vou puxar para a equipe de cima. Eu não sei se vai dar certo. Se der certo, a gente salva. Se não der certo, a gente não salva. E quem eram os moleques? Robinho, Diego, Elano, 2002, Renato. 2002. Então, sabe, é o tal negócio. Não é assim. A base salva, sim, senhor. Está aqui o Paulo Sérgio, que veio da base do Corinthians e fez uma carreira brilhante. E outra coisa, né, lá Chicão? Esse ano, o Corinthians usou muita base. O próprio São Paulo. O próprio São Paulo usou muita base. Agora, precisa ver se vai surgir novos talentos aí. Agora, essa questão de SAFs, tudo bem, todo mundo fala em investimento, mas na realidade a SAF está entrando para organizar essas equipes que estão totalmente desorganizadas. Que é o porque caso do jogador no mercado, mas já vai ter gente organizando. Tá escasso. Perfeito, mas já vai ter gente organizando. Eu acho que não tá acontecendo. O único que vai botar dinheiro, que já falou que vai botar dinheiro, é o Bahia. Bahia vai botar dinheiro. Mas ainda... O Textor no Botafogo, ele é dono do Crystal Palace, que é um time médio. Lá da Inglaterra, ele nunca se propõe a investir muito mais. Precisa ver qual é o projeto da SAF, o que o cara quer. O Bragantino claramente quer revelar garoto. E por aí vai, né? O que se pretende? Mas qualquer o Cruzeiro está pegando jogador modesto. Mas de qualquer maneira, Flávio, isso vai aumentar a competitividade do campeonato. Se o São Paulo flertou com a segunda divisão nos últimos 2 anos, com um campeonato muito mais equilibrado esse ano, e a tendência é essa, pode ser que alguns times que tenham SAF decepcionem, mas estão fazendo algum investimento pontual, que também está aí no nível que o São Paulo tem feito. Não é muito maior, mas também não é muito menor. Então a competitividade ela vai ser maior. E nós citamos, Celso, dos nomes que a gente falou aqui, são 6 equipes num campeonato de quantos times? Claro. E aí, nós temos que acrescentar apenas Flamengo, Palmeiras, Atlético, 9, 10, Corinthians, que 11, já tem alguma coisa. Olha só. Coisa feita lá já. Fica. O negócio é muito complicado. E sobre a base, o que o Chico falou, uma coisa é você utilizar a base, colocar, que nem, por exemplo, no Corinthians.
O Corinthians que não está ali brigando na zona de baixo da tabela, o Corinthians chegou à final da Copa do Brasil. Você colocar esses garotos mesclando com jogadores experientes é uma coisa, agora você pegar a base e pôr para resolver, filho, é difícil, hein? Atlético Paranaense, outro estruturado. A seleção brasileira que o diga, né? E nós vamos falar da Copa do Brasil, que teve talvez a final mais emocionante do ano no futebol brasileiro. Então vamos para a mais emocionante decisão de 2022. Foi exatamente Corinthians e Flamengo. Reza a lenda que foi lá que começou. Foi mesmo. Aquela trairagem e tal. Mas isso é outra coisa. Vamos ver. 80 clubes, mas apenas um sonho, a conquista da Copa do Brasil. Diante de tal desafio nos gramados, a disputa entre os 4 grandes de São Paulo culminou em um dos mais acirrados mata-matas das últimas edições da competição. O tricolor paulista, que nunca faturou a taça, venceu o primeiro jogo contra o Palmeiras pelo placar mínimo e acendeu as esperanças do torcedor são paulino. Era um confronto recheado de talento, rivalidade e muita tensão. No segundo encontro, nas penalidades, o milagre tricolor e a redenção do Rogério Ceni. O Corinthians, do outro lado, tinha a missão de encarar o lendário time do Pelé. No conflito entre os alvinegros, o paulista bateu o praiano. Na partida de ida, um 4-0 embalou o sonho da fiel torcida após um início de ano repleto de incertezas. No jogo de volta, na Vila Belmiro, o placar mínimo rendeu a vitória para o Peixe, mas não a classificação. A tensão indicava o que seria a próxima fase. Na dança das bolinhas estava decretado. O Atlético Goianiense enfrentaria o poderoso alvinegro. Já o soberano tricolor batalharia contra o América Mineiro. No jogo de ida, o Corinthians, apático e irreconhecível, foi superado pelo Atlético. 2-0 e a esperança parecia residir nos ventos gelados de Itaquera. Já o São Paulo respirava com mais tranquilidade. Novamente pelo placar mínimo, deixava acesa a possibilidade de gritar "é campeão" a cada minuto jogado. Mas tudo que vai também volta. Em uma performance de gala de Yuri Alberto, o Corinthians emplacou uma virada histórica. 4-1, o alívio da torcida fanática e o carimbo marcado para ir das semifinais. Já o América Mineiro não seria batido com tanta tranquilidade não. Com o empate no tempo normal por 2-2, o sonho são paulino mantinha-se vivo, mas ligava o alerta. O que seria da próxima etapa? A tarefa de enfrentar o poderoso rubro-negro de Dorival Júnior, favorito em todas as competições que disputava, recaiu sobre o tricolor paulista. O Corinthians teria pela frente o Fluminense de Diniz e do artilheiro Cano. Jogando no Maracanã, a torcida corintiana viu Paulo Henrique Ganso abrir o placar. O craque experiente Renato Augusto descontou. John Arias, em bela batida, não deixou fácil não pro Coringão. A superação novamente veio à tona. Roger Guedes, no último lance, empatou o jogo pro Timão. Agora, como antes, o sopro de Itaquera seria fundamental para empurrar o Corinthians. Já o Flamengo não tomou conhecimento do São Paulo. Em pleno Morumbi, o placar de 3-1 trazia um choque de realidade ao torcedor tricolor. Os jogos de volta foram tensos, mas não menos brilhantes como os primeiros. O Corinthians, com direito a gol contra de Felipe Melo e novamente com o brilho nos pés do veterano Renato Augusto, emplacou 3-0 nos gramados da Zona Leste de São Paulo. Diniz e sua equipe haviam ficado para trás. Do outro lado, em um jogo pegado, o São Paulo saiu com placar insuficiente para avançar à final. Agora ficaria a cargo das duas maiores torcidas do Brasil se enfrentarem. O favorito contra o subestimado. Era Corinthians e Flamengo na final da Copa do Brasil.
O jogo de ida na Neoquímica Arena revelou que, diferentemente da eliminação na Libertadores pro mesmíssimo clube, o Corinthians estava mais embalado. O placar de 0-0 levava aflição aos gramados do imponente Maracanã. A bola rola e a disputa era lá e cá, aqui e acolá. Pedro, a jovem estrela vermelha, abriu o placar para os donos da casa. Juliano, no sacrifício, empatou pro alvinegro. Onde que isso ia parar, minha gente? A resposta viria ao fim da partida, na marca das penalidades e na habilidade dos goleiros. Seria Felipe Luiz o Carrasco? Ou o experiente Fagner? O jovem Matheus Vital? A noite, porém, não decretaria vilões, nada disso, apenas heróis. Rodinei, predestinado, selou o título do Flamengo diante de mais de 70 mil apaixonados. O Flamengo era finalmente o campeão da Copa do Brasil. Mestre Alberto Helena Júnior, foi o campeonato de melhor nível, de disputa mais legal do ano, no seu modo de entender, ou não? Pode-se dizer que sim, porque o Flamengo foi recuperado, né? E o Corinthians deu sinais de que poderia sonhar mais alto. Infelizmente, no confronto entre os dois, o Flamengo era superior. Embora o jogo tenha terminado empatado, a solução foi nos pênaltis. Mas foi um campeonato bem interessante mesmo, esse Copa do Brasil. Foi legal. A ponto de o Vitor Pereira encantar tanto o Flamengo e já começar ali aquela armação para derrubar o Dorival e contratar o Vitor Pereira, Celso? Assim, Flávio, porque no jogo de ida, ou Itaquera, foi um 0-0 insosso, o Corinthians se segurou, poderia ter perdido a partida, e aí muitos davam como perdida essa final. E aí o Corinthians ainda toma um gol, acho que com 5, 6 minutos do primeiro tempo. Então imaginou-se que o Flamengo fosse bailar em cima do Corinthians, massacrar o Corinthians, e o Corinthians jogou melhor que o Flamengo o segundo tempo inteiro, empatou o jogo, poderia ter vencido no tempo normal, e só não venceu nos pênaltis por caprichos da bola. Fagner mandou eu perder uma cobrança, o Matheus Vital mandou na lua, o que faz parte do processo. O Corinthians até merecia a melhor sorte nessa decisão. E aí acho que quando os dirigentes do Flamengo observam que o Corinthians, com um time inferior, conseguiu encarar um Flamengo no Maracanã e quase vencer, arregalou os olhos pro Vitor Pereira e dali já estava de olho já e rolou a trairagem que a gente já conhece. Nem falo tanto em relação ao Flamengo. Acho que o Flamengo não foi leal com o Dorival Júnior, mas até aí você tem todo o direito de escolher um outro profissional quando você não está satisfeito com um. O que pesa foi o que o Vitor Pereira fez com o Duílio, fez com o Corinthians, declarou tristeza, melancolia, disse que não ia para lugar nenhum, que o problema era a família, e depois foi parar lá na Gávea. Então o que pegou mesmo foi o comportamento do Vitor Pereira. Mas concordo contigo, foi aí que nasceu o interesse pelo Vitor. E aí, Paulo, essa Copa do Brasil, Corinthians, Flamengo, essa super final que a gente teve? Bom, eu costumo dizer que o Vitor Pereira não trouxe nada para o Corinthians. Se nós formos observar... fechado com você. Se nós formos observar essa final, se fosse qualquer treinador brasileiro que colocasse essa escalação aqui, com Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, Piton, caía no outro dia. Então esse jogo foi mais a qualidade do jogador. Então o Flamengo não sei o que viu no Vitor Pereira. Mas tem gostos e gostos. E além do mais, o 2023 vai falar. Se foi um acerto ou se foi Então, essa final foi mais a qualidade dos jogadores do Corinthians em querer buscar o resultado lá no Maracanã. Quando nós falamos aqui que o 0-0 era bom pro Corinthians, que o Corinthians tinha condições de reverter lá, só que aí vai para os pênaltis, você sabe que os pênaltis são uma loteria e vai aquele jogador que tiver em boas condições. E, infelizmente, o Corinthians não estava em boas condições naquele jogo. E um detalhezinho que o Vitor Pereira
para fazer mais que o Dorival Júnior, ele precisa, no mínimo, ganhar a Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro. Mundial, logo não, de desculpe, cara, né? e a Copa Libertadores. E outra coisa, no né? mínimo. E outra coisa, né, Flávio? Também vamos ver como os jogadores vão ver essa recepção Pois dele é, lá. pois é. Né? Porque trairou aqui, trairá lá Tem também. esse cara, Né? tem Os caras já estão aquela ligados. velha Trairou música- aqui, trairá Aquela lá velha música do também. Luiz Airão, se ela faz com ele, vai fazer comigo. A boleirada se fala, né? Opa, Mas aí, e mas parece aí que deixa ele eu... não era muito Então, querido no Mas Corinthians. aí deixa eu só colocar uma coisa muito rapidamente. O primeiro torneio importante que vai disputar é o Mundial de Clubes da FIFA, Sim. fevereiro em no Mas aí eu Marrocos. dou um certo desconto. Não, tudo bem, mas Vai é... pra Real Madrid e tal. Se ganhar, vai ser aquela... Então, é aquele isso que eu quero absurdo dizer. dos absurdos É o e último, improvável. é o último formato que eu vejo com possibilidade maior de um Eu sul-americano não vejo, ganhar. eu não vejo. Mas enfim. Pode acontecer. E também seria mérito não dele, Aí, do Dorival. sim, mas aí ele Claro, ganha, Dorival. ele ganha esse Mundial, aí já vão falar, é maravilhoso, é isso. Quero aquilo. ver na bola rolando Campeonato Brasileiro, É. Libertadores, desculpe, Copa do Brasil, Libertadores, né? Se aqui ele não deu certo com o Roger Guedes, quero ver se ele dá certo lá com o Gabigol. Chico Lang, você é o mais envolvido nessa história toda. O que você tem a dizer sobre Copa do Brasil? Bom, primeiro que foi, no meu modo modesto de ver, o jogo mais importante do que aconteceu esse ano aqui que está acabando. Né? Foi uma partida em que ninguém esperava a reação que o Corinthians teve no segundo tempo. Você que é jogador de futebol, você sabe disso. Não tinha como reagir ali. Era o Flamengo, o Maracanã lotado, 75 mil pessoas, pressionando, gritando. O Corinthians amassou o Flamengo. Amassou. E eu lamento muito, foi no primeiro jogo aqui, na Arena, na Neoquímica Arena, o pênalti que não foi marcado a favor do Corinthians. Ah, foi interpretação. Tudo bem, mas vamos supor que o juiz tivesse interpretado pênalti a favor do Corinthians. O Corinthians iria para o Maracanã e esse empate daria o título para o Corinthians. E na bola. Não era pênalti, não era caso, não era nada, era na bola. Então o Corinthians tinha sim possibilidade de ir muito mais longe do que foi na Copa do Brasil. E isso aí realmente chocou um pouco. Porque qualquer um que estivesse lá no Maracanã, e eu conheci vários torcedores do Flamengo que foram para lá, colegas de imprensa carioca, ficaram impressionados com o segundo tempo do Corinthians. Assim, poxa, peraí, mas o Corinthians não tem nem a metade do investimento do Flamengo e amassou o Flamengo. O Flamengo não saiu lá de trás no segundo tempo. Foi só pressão. O gol do Juliano saiu, podiam ter saído outros gols, aquele gol que o Roger Guedes perdeu. Um negócio E inacreditável. sempre lembrando, Chicão, que não foi tático. Não, Foi a qualidade técnica dos jogadores. Sabe aquele negócio de pelada? Que você vira pro time e fala, bom, agora acabou o jogo, vamos pra cima e vamos ganhar desses caras. Os caras podem ser até melhor, mas quando você toma essa iniciativa, que deve ter sido tomada pelo Renato Augusto, porque você vê que ele pega a bola e está sempre em direção ao gol, está sempre no sentido vertical, armando jogadas pela direita, pela esquerda, enfim, o time acabou com o Flamengo. O Flamengo ganhou o título, mas moralmente perdeu. Então aí, aquilo que o Flávio perguntou para o Celso, eu acho que cresceram os olhos dos dirigentes do Flamengo para cima do Vitor Pereira, que um time muito mais fraco, time muito inferior, quase que ganha a Copa do Brasil lá. Então, quer dizer, eu acho que o Corinthians mostrou nesse jogo que não tem favorito em mata-mata. Tem sim vontade, garra, espírito de luta, organização. E organização que não faltou nesse jogo no segundo tempo. Mas também depois, o Vitor Pereira esculhambou, né? Acho que já devia ter recebido propostas por baixo do pano e começou a avacalhar. E começou a colocar reserva no Campeonato Brasileiro. Vamos falar daqui um pouco do Campeonato Brasileiro. Vou até me poupar nisso aí. E isso prejudicou o Corinthians. O Corinthians acabou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, mas podia ter chegado até mais longe. Mas enfim, graças a Deus, esse português foi embora, né? Que ele agora que se vira lá para montar o Flamengo. E eu acredito num trabalho um pouco mais tranquilo, um pouco mais raiz, um pouco mais modesto com o Fernando Lázaro. E a equipe que o Corinthians está montando para o Fernando Lázaro. Eu acho que pode ser que daí surja bons frutos. E sem trairagem, né? Pelo amor de Deus, né, cara? A trairagem é uma coisa ruim. Pior coisa. Ô, Garrafa, em cima de tudo isso que muita gente coloca, e com lógica, né? O segundo tempo do Corinthians contra o Flamengo foi extraordinário.
Mas o time como o Flamengo contrata um treinador por causa de meio tempo. É. E um monte de porcaria que ele fez aqui no Corinthians. É isso aí. Ele fez um trabalho horrível, não ganhou nada, não ganhou clássico. Foi amassado com todo mundo. Aí ele faz meio tempo contra o Flamengo, que precisa ver até que ponto foi coisa dele, ou como disse, isso que eu tô foi falando. coisa do Renato isso que eu tô Augusto. falando. Renato contrata o cara por meio tempo, pô, é meio esquisito, Fábio né? Santos, os caras fazem pra O cima. boleto vai chegar, Chico. Né? Tudo bem, pode ser que o VP chegue e faça. Aqui nós faz, aqui nós É, paga, né? ó, mas vai chegar. Penha Eu fala acredito isso, que vai aqui nós A gente chegar. pode fazer um bolão de quanto tempo ele vai durar. Porque já chega com desconfiança, E Celso. se ele perde o campeonato carioca? Já que nós complica. estamos no campeonato regional? É, o que não é Vasco difícil. babando, Botafogo babando, o Fluminense Isso. com o Fernando Diniz renovou, É time já isso, pronto. é isso. E aí, é o confiança Flamengo. do cara. A cobrança lá ó, é outro patamar, como diria o Bruno Henrique. Então não dá para se avaliar o trabalho do Vitor Pereira apenas naquele tempo, como disse o Flávio. Ele cometeu muitos equívocos à frente do Corinthians. Cansamos de falar aqui no Mesa, no Gazeta Esportiva, aquela história de poupa jogador. Até para chegar à decisão da Copa do Brasil, ele passou por maus bocados. Por muito de teimosia dele com essa história de poupar. É claro, você tem que respeitar o departamento de fisiologia, mas você tem que respeitar o atleta. Você tem que respeitar o atleta sabe se ele tem condição de jogar, se não tem condição de jogar, e o VP cometeu muitos equívocos. Além do mais, o equívoco que veio à tona depois, quando ele acerta com o Flamengo. Muita gente, não, porque olha, tá, o VP... Não, isso que a gente descobriu do VP agora, nesse acerto do Flamengo, quem trabalhava com ele lá dentro já estava desconfiado do cara. Já sabia que o cara não era flor que se cheirasse. Até os caras da comissão técnica correram dele, né? Não é verdade? Só ficou O cunhado. O cunhado, exatamente. Isso. Filho da sogra que tá adoentado. E assim... E a Os sogra? caras sem caráter. Não, e graças a Deus, pelo que eu entendi, a sogra curou. Eu não queria colocar, ele fez isso, mas acho que a gente não tem, Vamos tem que descer a esse nível. Vamos aguardar. É uma senhora que realmente está doente, só que não deveria ser Mas envolvida. vamos aguardar, vai saber se essa história é verdadeira. De repente, sei lá, se a sogra dele nem ficou doente. A gente não sabe, não dá, porque foi ele que falou. A gente não conhece. Então, talvez no bom dessa história é que ele chegue e fale, ó, minha sogra sabe. Mas eu acho que é assim, a comissão técnica não ter ficado com ele diz muito sobre os profissionais. Total. O desconforto dos profissionais. O Kia, que foi quem fez a negociação, que era empresário dele, que abandonou o barco. No Corinthians. No Corinthians. Quando foi pro Flamengo, não quis, não. Não Ainda quis, falou, opa, então. eu tô fora Tá disso. fora. Dessas- Os integrantes Mas o da... Bertolucci não. Os né? integrantes... Não tinha nada, ele pegou, ele fez a negociação Claro. depois. Os integrantes da comissão técnica falaram, não vão participar disso porque se queima. Sabe? O Vitor é o que sai mais chamuscado nessa história. Flavinho. Porque os caras vão olhar para ele e vão falar assim, esse cara a gente pode confiar? Se ele fez isso com um amigo, do Ilho era amigo dele, de levar para casa, claro, jantar, almoçar. O do Ilho, pelo que eu sei, até ficou adoentado dessa coisa. Então, Fala, Helena, por absurdo. Olha, eu não entendo até agora por que é que a torcida corintiana e os corintianos em geral estão tão preocupados com essa saída do Vitor Pereira. Eles deviam estar agradecendo a Deus que esse cara seja um mau caráter que mostrou que é, né? E que livrou o Corinthians de continuar com ele. Agora é uma nova fase. O Corinthians tem que dar graças a Deus que ele seja um mau caráter, tenha ido para o Flamengo e deixou o Corinthians em boas mãos. Eu acho também que o Fernando Lázaro tem todas as condições de fazer um bom trabalho. A gente nunca sabe, porque são fatores, às vezes são extras, um detalhezinho e tal. Mas condição, o Fernando Lázaro tem de fazer um bom trabalho, sim. Não, só você ver nas redes sociais que o Corinthians tem divulgado vários assim, flashes de treinos, né? Do Corinthians. Super modernos, Nossa. tudo dentro dos padrões internacionais, Tá louco, de técnico cara. estudioso. E o tudo certinho. ambiente. Não, e o outra ambiente, coisa, tem os uma jogadores entrevista do tranquilos, Garrafa lá com o sossegados. Duílio para se aproximar mais a imprensa dos treinos, não foi isso, Garrafa? E não quero fazer nenhuma comparação esdrúxula. O Lázaro tem bons números também, deixou o Corinthians invicto. Venceu 6 jogos, empatou 1. Isso mesmo. Argentina é campeão do mundo. Quem foi campeão do mundo com a Argentina? O Scaloni. Que era um cara também iniciante na profissão. Foi lá, Dentro do ficou. Corinthians mesmo, do 44 anos. O Fábio Carilli. Claro. O Fábio Carilli, quer dizer, então, não é loucura. Já tem alguns casos. O Eduardo Amorim foi. Oswaldo Oliveira. Oswaldo Oliveira que pegou, ele era auxiliar do Luxemburgo. O Luxemburgo O Corinthians ficou. tem uma história Tem. disso, né? O Márcio Bittencourt, naquele título que depois Também. o Antônio Lopes, 2005. Perfeito. que o Antônio Lopes veio assumir no final lá com a MSI. É verdade.
Então tem uma série de histórias que podem dar certo. Esse final de semana aí na Copa do Mundo, todo mundo viu. Os deuses do futebol mexem com o mundo da bola. Então vamos aguardar o que vai acontecer. Ô, Flávio. Oi, Helena. No caso do Corinthians, vale lembrar, mergulhando no passado, que o Rato, que era auxiliar técnico, assumiu o Corinthians em 1951 e ganhou o bicampeonato 51-52, depois de 10 anos que o Corinthians estava na fila do Campeonato Paulista, que era a grande atração das temporadas de futebol no Brasil. Então, isso é mais velho que andar a pé, viu? É só esperar. Eu acho que é uma aposta que não será cara para o Corinthians, né? E eu torço demais pelo Fernando Lázaro, eu não conheço o Fernando Lázaro pessoalmente, mas a gente é irmão do Zé Maria, né? Um cara querido. Todo mundo torce pelo filho do Zé Maria. Claro. Pronto. Não, e outra coisa, né, Flávio? Conhecendo o atleta, isso já fica mais fácil. Então ele conhece todos os jogadores que estão lá. Então ele tem um bom relacionamento. Sim. E tem um bom relacionamento com o Renato Augusto, com o Cássio, com o Yuri Alberto, o Roger. É bom, Paulo, isso. E conhece o clube. Sim. Não dá. O Vitor Pereira, logo no início do trabalho dele, o Corinthians e Palmeiras, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas lá na Arena Barueri, ele tratou como se fosse um jogo qualquer. Corinthians e Palmeiras não é um jogo qualquer. Sim. Daqui o Paulo é um jogo diferente. É um jogo diferente. E o VP não, tratou como um jogo qualquer. Então, o Lázaro sabe de tudo isso. E isso é ponto positivo para ele. Ele fez isso contra o São Paulo, fez isso contra o Santos. O Vitor Pereira teve algumas coisas que depois, quando você vai puxando pela memória, e algumas até eu falei, nossa, eu entendo o que ele está falando, mas aí você começa a puxar algumas coisas e você lembra. Então, primeiro, quando ele é colocado sobre essa história de clássico, ele fala assim, eu já saí de tanque de guerra e tal, não sei o quê. Aí teve a história do... Você tem algum receio de sair? Você sabe o dinheiro que eu tenho no banco? Os valores do Vitor Pereira são valores meio contestáveis. Ele mede a capacidade, ou a seriedade, ou a lisura da pessoa pelo que ela tem na conta primeira bancária. declaração, Flávio. São as coisas são pessoas assim que você olha, opa... Acrescenta nesses exemplos que você está falando aí, aquele exemplo que ele falou, não sei se foi o Arsenal, qual time que ele gostava, todo o técnico gostava. O Liverpool. O Liverpool, né? Eu queria estar dirigindo o Liverpool. O cara tá lá com a... Mas, Garrafa, mas coletiva do Corinthians. Quando ele chegou errado. Já chegou errado. Quando ele chegou, ele falou assim, olha, eu não queria vir. Mas o Duílio insistiu tanto que eu acabei, meio que dizer assim, quebrei esse galho pra ele, ganhando $1.800 por mês. Vai quebrar galho. O Bambu, quando chegou, falou, vou dar um passo atrás da carreira e vir pro Corinthians. Bambu, como é que você fala um negócio desse, velho? Mas de todas essas coisas, acho que são duas coisas que pra mim pega bastante. Na coletiva, ele sempre quis bancar o sincerão. Isso. E uma vez ele questionou um repórter por causa de uma pergunta dizendo que aquilo era desonestidade intelectual. Marco Belo. Não, isso foi depois. Foi a história da família, né? Quem manda na sua família. Não, isso foi depois ainda. Teve um episódio antes. Isso é desonestidade intelectual, isso eu não aceito. Tipo, o cara tá fazendo questionamentos inadequados. E aí, com o Marco Belo também foi pior, quando ele fala assim, se você foi mal educado, não vou responder, blá, blá, blá. E como tinha aquela história da família, aquela coisa toda da empatia, hoje você vê que o cara foi um... Foi inclusive a resposta do Duílio sobre essa... Sim. Exatamente. O Duílio foi altamente muito feliz. Enganado, não teve culpa nenhuma disso. Eu só peço a você, Chico, que quando você falar do bambu, vá com calma, porque tem uma rima muito fácil. Você sabe, isso aqui é um programa de família, hoje é dia de Natal. Deixa eu fazer essa rima. Não, esquece o bambu, já foi. O espírito natalino, que Deus ajude no O bambu vai pro fundo do baú. Pronto. Tá bom. Silvio Santos vem aí. Vamos falar de Libertadores, onde o grande Dorival Júnior foi o campeão. Vamos ver. Em 29 de outubro, um clube levaria para casa a taça mais desejada pelos times sul-americanos. A obsessão conhecida como Libertadores teve uma edição e tanto. Times como River Plate e Boca Juniors caíram nas oitavas e os brasileiros dominaram as quartas de final da competição. Nessa fase, o Corinthians não resistiu à força do Flamengo. Com a primeira vitória por 2-0 e a segunda por 1-0, o Mengão avançou para a semi.
Palmeiras e Atlético Mineiro empataram as 2 partidas e decidiram a classificação nos pênaltis. O time alviverde levou a melhor e aumentou a expectativa pelo tetra. O Atlético Paranaense empatou com o Estudiantes em um jogo sem gols e venceu o outro pelo placar mínimo com gol da estrela de 17 anos, o Vitor Roque. Na semifinal, o Flamengo mal notou a presença do Vélez ao fazer 4-0 no primeiro confronto. Na volta, o 2-1 garantiu o rubro-negro carioca em mais uma final. Do outro lado, o tricampeão alviverde viu o Furacão passar levando a vitória no jogo de ida. O empate por 2-2 no jogo de volta garantiu a classificação dos atleticanos. A grande final esperava então um espetáculo entre 2 rubro-negros. O Flamengo buscando o tricampeonato e o Atlético Paranaense de olho na conquista de um título inédito na história do clube. Com a bola rolando, os 2 times queriam conquistar a América. A luta em campo tomou um rumo aos 42 minutos, quando Pedro Henrique deu um carrinho em Ayrton Lucas, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. O time de Dorival levou 5 minutos para fazer valer a vantagem em campo. Depois da tabela entre Rodinei e Everton Ribeiro, Gabigol recebeu a bola para marcar o gol do título. O Flamengo, que em 2021 ficou com o vice, agora levantava a taça mais cobiçada pela 3ª vez na história. O Dorival Júnior pegou um Flamengo esculhambado mesmo. Aqui no Troféu Mesa Redonda, todo mundo lembra, ele explicou que ele começou a arrumar casa. Os jogadores estavam sem foco, estavam todos perdidos, estavam muito, né? O tal do Paulo Souza esculhambou com tudo. Não tinha ambiente, não tinha foco, não tinha tática, não tinha nada. A primeira coisa que ele fez, vamos arrumar a casa, sentar para conversar com os caras. Isso que o Paulo Sérgio falou, que o Fernando Lázaro pode fazer perfeitamente com os jogadores. E o Vitor Pereira não tem esse perfil. Não. E aí ele ajeitou a casa, que estava uma bagunça. Tem até o histórico vídeo entre ele e o Mano Menezes, quando o Mano fala, ó, aquilo tá uma várzea. Que ele fez a mesma coisa no Grêmio, no Internacional, quando ele acertou o clube depois do Cacique Medina. O Dorival fez um trabalho maravilhoso e isso eu falo com a maior tranquilidade do mundo. Não fosse o Dorival Júnior, o Flamengo jamais teria sido campeão brasileiro. Os próprios jogadores falaram aqui no Troféu Mesa Redonda. Exatamente. Os próprios jogadores falaram. Ou seja, esse foi o treinador que o Flamengo trocou pelo Vitor Pereira aí é o problema do Flamengo. Mas, senhores Libertadores, Celso. Então, o Dorival, ele teve o grande mérito que foi conversar com os jogadores, entender as questões de cada um, onde um gosta. Dar moral para os caras. Dar moral para os caras. Ele conseguiu um feito que para mim foi fantástico. Olha só, Rogério Ceni passou por lá, Paulo Souza passou por lá, Renato Gaúcho passou por lá e nenhum conseguiu fazer Gabigol e Pedro jogarem juntos. Sim. Esse é o maior mérito do Dorival. Ele conseguiu encaixar no mesmo time Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Thiago Maia. Ele mandou o Pedro para a Copa do Mundo. Ele levou o Pedro à Copa e ele fez o que é mais difícil. Ele tirou o Gabigol da área. Sim. Para o Gabigol, que acabou consagrando o Pedro. E os jogadores aceitaram isso. Agora você imagina o tipo de rejeição, Celso, que a boleirada vai ter com essa atitude de ter tirado o Dorival e trazer um cara. E a gente está falando de um cara difícil, que é o Gabigol. O Gabigol é um cara difícil, todos sabem. Sabe? Até ele acha isso. Então, e ele conseguiu convencer o Gabigol a perder um pouquinho do protagonismo para encaixar o Pedro e, ao mesmo tempo, o Gabigol ele não perdeu, porque ele deixou de fazer gols, mas ele se tornou muito útil para o time. Deixou o Vidal no banco. Deixou o Vidal no banco. Com uma estrela, cara. Sabe, abriu espaço para o Rodinei. Mas deixou numa boa, quer dizer, conversado. Não teve... E a desculpinha... E a desculpinha que o Flamengo deu depois, deixou o time meio frouxo no final. Pô, já tinha conquistado tudo, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Libertadores da América. Você quer mais o quê? Que faça o time... Copa do Brasil.
Copa do Brasil. Desculpa, Copa do Brasil, isso. No final, Verdade, desculpa. Copa do Brasil, Libertadores e afrouxou no Campeonato Brasileiro com vaga já garantida na próxima edição da Libertadores Mundial. É conversinha. Esse foi a sogra que o Flamengo arrumou. Sabe, dizer, faltou pulso para comandar os jogadores. Quero ver o que o Vitor Pereira vai fazer. Portanto, o trabalho do Dorival, para mim, ele foi excepcional. E esse acordo com o jogador, isso existe até com treinadores místicos. Tá? O Johan Cruyff é um mito. É um mito, é um cara que, né? Pô, tudo que tá aí no futebol, Mitchell e Guardiola, aí vem tudo de Johan Cruyff. O Johan Cruyff chegou a fazer um acordo com o Romário. O Romário falou, quero ir pro Carnaval do Rio. Tá, se você fizer 2 gols no primeiro tempo de Barcelona e Real, você vai. Ele fez e ele liberou. Isso faz parte do negócio, é uma conversa. Isso não é ser frouxo ou não ser, é ser inteligente. Mestre Helena, você deve conhecer vários casos assim. Não é questão de chegar chutando a porta, tem hora que tem que chutar. Mas você tem que fazer o elenco confiar em você, tá certo, mestre? É isso mesmo. O fato é que o Flamengo cometeu uma das maiores injustiças da história do futebol brasileiro, que foi demitir o Dorival Júnior e contratar esse indivíduo, Vitor Pereira, que se revelou no Corinthians um treinador para não ser contratado por ninguém. Exatamente, não devia ser contratado. Se quisesse se livrar do Dorival Júnior, o Flamengo podia tentar outro treinador, né? Tentar trazer o Jesus, como ele sempre quer e tal, mas infelizmente ele fez isso. E o Flamengo, na mão do Dorival Júnior, é a prova de que, em geral, dá certo esse negócio do treinador, tem muito nhenhenhen, querendo mostrar serviço, promover estratégias diferentes e tal. Simplesmente um cara centrado, experiente, que vai lá, conversa com os jogadores, monta o time ideal e não tem dificuldade nenhuma em saber que tem que jogar o Everton Ribeiro, com o Pedro, com o Gabigol. Aliás, esses três, o Everton Ribeiro, o Pedro e o Gabigol, deveriam ter sido convocados pelo Tite para essa Copa do Mundo, entre outras coisas, porque eles já têm entrosamento. Né? Você pode aproveitar um campeonato e que você não tem muito tempo para treinar, você já aproveitar o entrosamento que os jogadores levam para a seleção. Mas, enfim, o Dorival Júnior fez um milagre no Flamengo em tão pouco tempo, ganhou 2 títulos importantíssimos e foi mandado embora. Paulo, você participou de grandes times pelo mundo todo. Você tem grandes jogadores, mas a dificuldade maior é fazer essas peças se encaixarem, dirigir egos. São todos jogadores de um nível muito alto, de muita grana. São caras que, né, são verdadeiras empresas hoje. Hoje os caras funcionam assim. Você administrar isso é um segredo de poucos. E o Dorival fez isso com uma maestria impressionante. Acho que isso tem que ser ressaltado. Acima de tática, esse é um fator fundamental. Lógico, Flávio. No Bayern de Munique eu joguei com o Lothar Matthäus. O Lothar Matthäus tem um ego enorme. Né? E o Ottmar Hitzfeld teve que ter muito cuidado em lidar com ele. Tinha que ter cuidado para falar com ele. Até os atletas também sabia como o Lothar era. Na Roma, o próprio Totti, mesmo um jogador jovem, mas ele já tinha um ego muito grande, né? Queria estar jogando, não queria ficar no banco, se colocasse ele do lado direito para jogar, ele já reclamava, então tinha que colocar ele na posição que ele queria. E eu lembro muito bem quando começou tudo isso no Flamengo, e eu falava aqui no Mesa Redonda, no Gazeta Esportiva, que o Gabigol não podia ficar no banco. Tinha que conversar com esse jogador, e aí esse do meu lado direito, o Gabigol. E esse do meu lado direito aqui falava assim, você é mimadinho, tem que jogar, tem que ficar no banco também. Falei, jogador como o Gabigol, você precisa conversar, você precisa ter jeito para conversar. Roger Guedes, você precisa ter jeito para conversar com esses jogadores. O que facilitou? Renato Augusto, você precisa ter jeito para conversar com esses jogadores. São jogadores importantes que uma hora ou outra você vai ganhar título com eles. Os caras que decidem. Sim. Você vai ganhar título mas com aí eles. Também a gente e aí você pega, arrebenta esses caras, não dá. E
Pra ele ter um bom contato com o Gabigol agora no Flamengo, vai ser difícil. Não sei como vai ser, não. Até porque ele vai chegar. Vai chegar. Ele vai chegar os caras, por causa dele, não foi. A culpa aí foi do Flamengo demitiu o Dorival, porque entendeu que não serviu e tal, que eu acho um baita erro, mas é um direito deles. Mas os jogadores vão falar, pô, nosso parceiro, os caras fizeram isso aí e tal. Vários jogadores escreveram nas redes sociais se despedindo do Dorival. Nenhum despedido do Dorival. Nenhum. Nada. Foi mérito do Dorival, como a gente falou, o fato de você tirar o Gabigol ali, de ser o homem, o matador e tal. O Gabigol jogou em função de um esquema montado pelo Dorival, que ajudou, que levou o Pedro à Copa do Mundo. Agora, a conversa, o cara chegar impondo pra cima do Gabigol, o Gabigol falou, que eu tinha que ajudar, eu já ajudei. Eu vou voltar pra minha, tá? A coisa vai azedar. E esse tipo de jogador, Paulo sabe o que eu vou falar. Entre a bola entrar no cantinho e bater na trave, pra esses caras é uma questão de bater no dedinho diferente. E ainda faz. Ela bateu na trave. Pô, professor, bateu na Flávio, trave. tem mais uma questão que não pode esquecer. No Corinthians, o Judas Vitor Pereira teve todo o respaldo da diretoria. O Duílio, o D'Alessandro, falaram assim, faz o que você achar que tem que fazer. Peita os medalhões e tá tudo bem. Deixou fazer isso. Lá no Flamengo, Vitor, não treina de manhã não, porque senão os caras vão te derrubar. Até porque os caras já sabem que não dá pra deixar ele livre. Porque, né? Então, o respaldo que ele teve no Corinthians, ele não vai ter no Flamengo. Sim. Ô Flávio, eu acho que nós estamos falando muito do Flamengo, o que aconteceu com o Dorival Júnior é realmente lamentável. Mas a grande decepção dessa Libertadores foi o Palmeiras. Peraí, vamos com calma, porque o Palmeiras era o grande favorito a ganhar essa Libertadores. Perdeu, estava ganhando 2-0 no tempo normal, em cima do Atlético Paranaense. Teve 2 jogadores expulsos, o Scarpa e o Zé Rafael, e cedeu o empate que eliminou o Palmeiras da Libertadores. Foi um vexame, foi uma vergonha. Isso dentro do Allianz Parque, que na verdade é o estádio da W Torre, né? Porque não é o estádio do Palmeiras ainda. Tá tudo na mão da W Torre. Olha então, quem na verdade, fala de estádio. Mas meu Deus do céu. Mas tudo bem, vamos Devo, não nego e vamos Natal, pagar. hoje é mas Natal, o estádio é nosso. Agora, o Hoje estádio é do Natal, Palmeiras Chico. não é. O estádio do Palmeiras é arrendado pela W Torre para o Palmeiras. Vai entender essa engenharia. Bom, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, foi um vexame o Palmeiras perder essa Libertadores. Foi um dos maiores vexames do ano. Salvou o Palmeiras, sabe o quê? O Campeonato Brasileiro. Mas nós vamos falar daqui a pouco do Campeonato Brasileiro. Porque se o Vitor Pereira tivesse aplicado um pouco lá o Corinthians era capaz de ter chegado junto com o Palmeiras. Mas não, o cara, o português sabe tudo, sabia nada. Prejudicou o Corinthians uma barbaridade, porque não punha que tinha que pôr. Achava que o Corinthians tinha 2 times e não tinha, só tinha um e olhe lá. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o Palmeiras pecou, por quê? Porque não soube controlar os nervos no segundo jogo contra o Atlético Paranaense. A começar pelo seu treinador. Para começar pelo seu treinador. Nervosinho, xingando, e todo mundo, na hora que o Felipão entrou em campo, eu nunca vi isso. Bateram mais palma pro Felipão do que pro Abel Ferreira. Então quer dizer que foi realmente um vexame. E ficou encoberto, né? Puseram debaixo do tapete o mais rápido possível a sujeira, né? Que foi essa Libertadores para o Palmeiras e um monte de bobagem que o Abel Ferreira fez. Por quê? Por causa do Campeonato Brasileiro, que foi supervalorizado, tal, etc. É o que tinha que fazer. Se fosse o Campeonato Paulista e não o Campeonato Brasileiro, tinha que fazer a mesma coisa. Mas para mim não apagou. Para mim ficou uma má impressão do Palmeiras. O Palmeiras jogou mal, o Palmeiras não soube ganhar do Atlético Paranaense, um time muito inferior, mas muito inferior ao Palmeiras. Nota 0 para o Abel Ferreira. Nota 0 para o Abel Ferreira e 10 para a Leila, que segurou ele. Aí vale um destaque para o Filipão. Sim. Último ano de carreira extraordinário, fez um trabalho muito legal. E elimina o Palmeiras dentro do campo do Palmeiras. E se impôs contra... Então, se havia dúvida, o técnico que ganhou a Libertadores, temos o Abel e temos o Filipão, se havia alguma dúvida sobre qual foi mais importante, eu acho que e abre a discussão do brasileiro
ou um estrangeiro na seleção brasileira, né? Não vamos discutir isso agora, mas esse exemplo que você pega do Filipão, na competição dele, entre aspas, o Filipão ultrapassado, o Filipão do 7-1, colocou o português, o badalado Abel no bolso. Então, essa é uma discussão que né? acho que todo mundo pensa igual. Guardiola. Todo Inquestionável. Klopp. Ancelotti. Aí, a partir daí, velho, o que tem aqui, eu acho que tá todo mundo no mesmo nível. Exato, é isso aí. Uns com mais condição de trabalho, outros com menos condição de trabalho, que é o que faz a diferença. É Eu acho que para nesse trio. Isso. Guardiola, Klopp e Ancelotti. Parou. Isso. Aí, fora isso, aqui no Brasil é questão de você ter mais ou menos condição de trabalho. Por quê? O Flamengo. O Rogério ganhou. O Dorival ganhou. O Jorge Jesus ganhou. Renato Gaúcho O Renato Gaúcho ganhou. Cuca. O Cuca. Todo mundo ganhou. O Palmeiras. O Filipão foi campeão brasileiro no Palmeiras com time reserva. Não esqueçamos disso. O Lucas Lima foi o melhor homem. Cuca ganhou. Que? Cuca. Ganhou bem. O Cebolinha, antes do Abel, montou um bom time, estava jogando bem o O Palmeiras. Luxemburgo fez uma primeira fase totalmente invicta na Campeão paulista. Ou seja, campeão paulista. Então, gente, calma. Carilli ganhou no Corinthians. Calma. Duro é você não ganhar nesses times. Eu falo sempre. São muito bem estruturados. E aí fica uma coisa meio... calma. Eu acho que quem está aqui no Brasil, somos todos iguais nessa noite. Uns mais, outros menos. Depende do estilo que você gosta ou que você não gosta. Se é para trazer um estrangeiro, tem que ser um estrangeiro. Verdade. Quem disputa o Campeonato Brasileiro é brasileiro. E aí, com o maior respeito. O Abel, ele é um técnico do Brasil. Já faz 3 anos que ele está aqui. Os técnicos estão aqui, o Vojvoda é um técnico brasileiro hoje. Ele não nasceu aqui, mas ele é um técnico brasileiro, da nossa estrutura. Já conhece, já está envolvido com então, toda... Então, técnico estrangeiro é estrangeiro. Aí, bom, quem vai ser? O cara de fora, o cara da Europa. Vamos usar a metodologia deles? Vamos. O cara nem precisa morar aqui, porque a seleção é toda de lá de fora. Então, vamos devagar, porque senão a gente começa a cometer alguns erros aí que já cometemos outras vezes. Mas, para a gente encerrar esse tema Flamengo, entre 1 e 11 de fevereiro, no Marrocos, Flamengo, entre outros, pega o Real Madrid. Alguma chance para o Flamengo, Celso? Chance eu vejo, um jogo só, né? Se a gente lembrar... Precisa chegar, hein? Então, precisa chegar. Aí eu fico me perguntando, vai que pega o Wydad Casablanca? Do Marrocos. Do Marrocos. Que tá assim, com aquela coisa toda empolgada, torcida empolgada. Eu quero lembrar que o Atlético Mineiro, com o Ronaldinho Gaúcho e tudo, foi lá, tomou 3 do Raja Casablanca. 3 e foi eliminado. Fez a final com o Bayern. Vai ser no Marrocos, né? Oi? Vai ser em Marrocos. É isso que eu tô falando. Então, de repente, o Wydad Casablanca, ele vai jogar não só na condição de... Perdeu do Mazembe. O Inter perdeu do Mazembe. Pois é. O River perdeu do não sei o que lá. E ele entra não só na condição de representante do país sede, ele entra também como campeão da africano. Então, quem cair do lado do Wydad Casablanca jogando lá, pode ter problemas. Então o Flamengo pode ter problema já na semifinal. Nas últimas competições, metade passou e metade não passou. Contra o Real Madrid... Dos clubes da América do Sul. Então, contra o Real Madrid, enfim... Acho que muita gente já levantou essa questão. O Flamengo seria capaz de disputar um torneio europeu? Esse time do Flamengo? Não. Uma Premier League? Não sei. Premier talvez. League? Não. Não sei. Um campeonato espanhol? Não sei. Só sei que... Não, disputar para fazer o quê? O Flamengo... Para brigar pelo título? Não. Acho que o Flamengo tem jogadores que talvez possam fazer num dia inspirado. Razoável e tal. Mas com tudo que a gente falou... Uma coisa o Flamengo... Eu não acho absurdo o Flamengo ganhar. Eu acho. Então, eu ficarei muito surpreso se ganhar. Muito surpreso, muito. Não, mas muito eu não ficaria. Se você considerar... Eu ficarei boquiaberto, posso dizer isso. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, senhor Prado. O Flamengo vai ganhar esse campeonato. O Vitor Pereira? Vai ganhar o campeonato com o Vitor Pereira. Infelizmente. E aí já vai justificar a contratação. Infelizmente. Aí vão dizer que o Vitor Pereira. Sabe por que ele vai ganhar? Eu vou dizer para você uma coisa para você. Modric está lá. O Vinícius Júnior está lá. O Benzema está lá. O Benzema está lá. Camavinga, que jogou Rodrigo. hoje. O Tchanomic. Sim. Tchanomic. Todos esses caras estão lá. Está lá também o seu Militão, né? Está lá também o seu Militão. Casemiro. Então, todos esses foram uma decepção na Copa. Todos esses foram um fiasco na Copa. Todos eles. Com exceção do Benzema que não jogou, que nem foi convocado. O Modric não foi um fiasco. Não foi. Ele jogou pra caramba contra o Brasil, contra a Argentina e subiu. Não sei se foi marcação, se ele estava cansado. Contra a Argentina não fez nada. Levaram de 3, títulos levaram de 6. Que
merecia a Argentina ganhar. Os dois meninos franceses foram bem. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas Então, eu não é uma vejo. diferença tão grande. É, sim, Eu não não concordo vejo, com o Flávio. pelo A diferença é futebol, grande. Pelo futebol que esses caras renderam na Copa, eu não vejo tanta dificuldade assim do Flamengo ir lá ganhar, não. Não, eu vejo. Chico, a dificuldade ela já é grande em cima do que disse o Celso e o Flávio. Seria grande, fosse já com o Dorival. Você imagina indo para o início de trabalho com o técnico, aonde os jogadores desconfiam do treinador. Isso não adianta falar, porque está todo mundo. Não, e o novo querendo saber sistema. como é que vai ser. Primeiro que ele questionava o losango do Dorival. Ele Não já é? vai mudar isso. Então, ou seja, você vai para um jogo de uma Começo competição, de temporada começo versus de outro no meio da temporada. Começo de temporada contra um Real Madrid, onde tem todos esses problemas. Fosse com o Dorival já seria difícil, com o VP será muito mais Não, e difícil outra ainda. coisa, Querido, né? Osmar A fala do Brás também, quando terminou a Libertadores. Fanfarrão, gato fogueteiro, Então que venha Real Madrid, que venha Real Madrid. Não se pode falar essas coisas. Fica quietinho. Chegou no ouvido do Roberto Carlos. Você acha Roberto por quê? Carlos, não, deixa Porque ele você falar. acha que o Real Madrid está preocupado com o que o Marcos Braz fala? Não, mas é aquele negócio. O Real Madrid é o maior time do mundo. pô. Não, tudo bem, mas é aquele negócio, Flávio, atiça. Ele tá falando, na hora que chegar a hora eles vão ver. Então, Tony Kroos, atiça, você sabe como é que é. Você sabe O como é mestre que é. Alberto Mas, Helena, olha, alguma o- chance do Flamengo ganhar do Real Madrid, o senhor pode entender? Se o Flamengo chegar. Aí vocês falam, e o Real Madrid? O Real Madrid chega. Se o Flamengo chegar? Eu acho que o Flamengo tem jogadores suficientemente bons para ganhar do Real Madrid. Agora, não sei se esse treinador que foi para lá não vai exatamente criar problema em vez de soluções para esse Flamengo, como ele fez com o Corinthians. Então, aí a possibilidade do Real Madrid ganhar é 10 vezes maior. Ó, Flávio, nunca se duvide, aprendam essa lição, por favor. Nunca se duvidem de um mau caráter. O mau caráter, ele é mau caráter pro bem e pro mal. Então, veja bem, o senhor Vitor Pereira vai sentar o bumbum ali na cadeira e ele vai querer ganhar esse título de qualquer jeito. Pode esperar um Vitor Pereira completamente diferente. O mau caráter tem VP Paz e várias Amor. caras. VP Paz e Amor. Sabe, tem várias caras. Uma cara boa, uma cara ruim, uma cara mais ou menos, uma cara legal. Você pode dizer que o mau caráter, Multiface. ele É o multiface. ele é multifacetário, entendeu? Então você nunca sabe o que esse cara vai fazer ali, entendeu? Ele pode fazer um baita de um trabalho, de repente, em um mês. Porque talvez ele tenha competência para isso. Porque o mau caráter é mau caráter. Então você nunca sabe o que ele pensa. Ele é próximo do psicopata. Sabe? É próximo, é bem próximo do psicopata, do cara que, sabe, que não tem muito ligação, sabe, não tem muita afeição com nada. Para ele pisar numa barata ou dar um chute no Paulo Sérgio é a mesma coisa. O sabe? Chicão, Então, sabe, eu não duvido desse cara Eu lá. acho que ele Chicão, não tem eu duvido. capacidade para isso. Você sabe Eu, assim, independentemente de caráter ou não, eu acho que ele não tem a menor capacidade de encarar tete a tete Carlo Ancelotti, que é um dos maiores técnicos da história do futebol mundial, ganhou todas as ligas, e o Vitor Pereira é um técnico regional. Flávio, é o técnico de Portugal, da Turquia, da Flávio, Arábia. uma vitória do Flamengo só virá por conta dos jogadores. Também isso. Só por conta dos jogadores. Não tem nada a ver com o Vitor Pereira. Se os jogadores colocarem na cabeça deles que tem que ganhar e tem que conquistar, você eles viu vão a lá e ganham. dificuldade do Pedro quando ele foi marcado pelos jogadores da Croácia? Ele se assustava Sim, pelo mas o tamanho, que eu tô pela falando- velocidade. Sim, mas você Mas vê o os que eu tô jogadores que não falando, se firmaram Flávio, fora. O que eu tô falando é nesse momento de Vitor Pereira, jogadores. Os jogadores vão jogar por eles, não vão jogar pelo Vitor Não, Pereira. ok, isso também Como concordo. os jogadores jogavam pelo Dorival. Hoje Eu não acho que vão eles jogar. jogavam pelo Dorival. Pelo Vitor Pereira não jogavam, não. É isso que eu tô falando. Pelo Vitor Pereira não vão jogar, não. Não, Agora tem que jogar por ele. não menosprezem um cara de pau como ele. Hein? Você também não menosprezem. está errado no que você está falando. Não menosprezem. Ele pode chegar lá e chorar. Pode fazer Sim, um Ele deve todo estar mundo. preparando uma resposta para a cantar coletiva um de fado, apresentação. Milagre! Vai cantar Milagre! um fado, sabe? É Vai isso. cantar um fado. E esses caras são... Eu tô ansioso pela apresentação dele. A pior coisa que existe é quando o psicólogo recebe um cara assim no consultório. A pior coisa que tem. Que de cara você já percebe que metade do que ele vai falar é mentira. E metade do que ele vai falar é verdade. Então como é que você vai trabalhar a mentira? Qual é a vai trabalhar mentira e qual é a verdade? É, né? qual é a mentira Ele e qual fala é a igual, verdade? né? Ele não muda. Precisa umas 5, 6 sessões ou 10 sessões para entender o que ele quer. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Palmeiras simplesmente passeou. Vamos ver. Fala mesmo,
Palmeiras, primeiro uruguaio, isso não vai acontecer nunca mais! Mais uma. Eu comecei que a partir de nada altura, isto ia ser um bocadinho, ia dar ansiedade aos jogadores, eu estava-lhes sempre a dizer, eu não sei qual vai ser o jogo de título. Pode ser este, mas não sei se é este. E comecei a dizer isto, eu não sei qual vai ser o jogo de título, eu não sei qual vai ser o jogo de título. E repeti-lhe isto N de vezes. Depois de começar uma miséria, né? Perdemos o primeiro jogo. O segundo empatamos. Fomos jogar ao Havaí. Para falar do Gomes, que assim como ele é o capitão, aguenta mais, não há problema. Fez aos 45 minutos. Tu achas que é preciso dizer, Gomes, esse penalti pode-se evitar? É preciso dizer isso ao nosso capitão? A resiliência dos campeões é esta. É com as cicatrizes, os pontos dos pontos aqui, mas seguir o nosso trabalho. Puxar um pelo outro. Se não é para dizer coisa boa, então a gente cala-se. Se não é para ajudar, então a gente fica calado. Nós já perdemos a Recopa, perdemos a Supercopa, perdemos a Libertadores. Nós fomos eliminados pelo Atlético Paranaense. Eu vou-vos dizer que os nossos gestores nos ajudaram muito. Eu vejo, assisto a jogos como vocês assistem, e a equipa da casa está a perder e tu vês o torcedor a xingar. Eu não preciso, quando eu estou mal, que tu me venhas pisar. Ser sincero, os nossos foram um exemplo. Se eu digo que amo e que gosto deste clube, então eu tenho que ter comportamentos condizentes com isso. Eles vieram aqui, somos o time da virada, somos o time do amor disso. Ei pá, isto é magnífico, isto vence qualquer coisa. Palmeiras é o time da virada, Palmeiras é o time do amor. Em todo o tempo nós vamos ser positivos, em todo o tempo nós vamos acreditar um no outro. E aconteça o que acontecer, nós vamos sair daqui junto como sempre foi. Temos 13 finais até ao fim. Com esta atitude, 13 finais até ao fim, isso vocês têm que ter na vossa cabeça. Este é um campeonato de regularidade. Na minha opinião, para mim, as melhores equipas. A verdade é que este ano o Palmeiras foi disparadamente melhor em todos os números, e os números dizem isso, não é? Nós fazemos parecer fácil. Nós fomos ganhar ao Corinthians, nós fomos ganhar ao São Paulo. Nós viramos N jogos. Não ser o melhor elenco, não sei, mas a ganhar de forma consistente, acho que deve ser o elenco da história do Palmeiras que mais ganhou de forma consistente e títulos importantes. Meu nome é Ademir da Guia, mas muitos me chamam de Divino. Eu enxergo no Palmeiras atual a arte da primeira academia com a solidez da segunda. Jogamos para frente, mas sem nos descuidarmos da retaguarda. Nossa força é o grupo. Eu me sinto honrado por presenciar, aos 80 anos de vida, o surgimento de mais um time histórico do Palmeiras. Um time que jamais será esquecido. Um time onde todos são um para que todos sejamos 11. Um time que eu, Ademir da Guia, o Divino, batizo como terceira academia. Tô fechadão com o Palmeiras!
Deca e o meu Palmeiras é a mais. Quem tem mais tem 11, quem não tem corre atrás. Avante palestra! Quem tinha 10 hoje tem 11, nunca nem me viu. Tem que respeitar, é o maior do Brasil. Vamos, Popó! Dando show na minha frente, a cabeça é fria, o coração é quente. Nunca parem de lutar, que eu nunca paro de cantar. Todos somos 11, pra sempre vou te amar. Defesa que ninguém passa, minha atacante de raça. Top, 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 outra vez eu sou da taça. Carinha da torcida. Caiu, meu Palmeiras é a mais. Quem tem mais tem 11, quem não tem corre atrás. Olhem, Deca e o meu Palmeiras é a mais. Quem tem mais tem 11, quem não tem corre atrás. Olhem, Deca e o meu Palmeiras é a mais. Quem tem mais tem 11, quem não tem. Olha nós, hein? O Deca que virou em Deca, eu sou o maior campeão. Tô levando mais uma pra casa que me faltam dedos pra conta na mão. Se o papai é brasileiro, conquistei mais um som em Deca. Isso não tem lugar nenhum, elenco campeão. Onde já se viu, eu sou o maior vencedor do Brasil. Agora o que eu vos peço é, as férias agora é mesmo para viver com intensidade. Com responsabilidade, mas com intensidade. Porque eu juro-vos, eu vou ser mais chato para o ano. A única forma que nós temos de ganhar é ser mais chatos, mais exigentes. É a única forma. No ano, o Palmeiras ganhou 24 títulos. Estou falando base, feminino, tudo. É um momento brilhante do Palmeiras e, obviamente, isso tem um impacto direto no time principal. O Palmeiras é o time a ser batido, o mestre Alberto Helena, que no Brasileiro ele sobrou, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Porque o Palmeiras aconteceu o seguinte, quando o Abel chegou, ele era mais um retranqueiro. O Palmeiras ganhou títulos e tudo, mas o futebol, né, jogado pelo Palmeiras era muito primário, né? Apesar da excelência do elenco. Mas aos poucos ele percebeu, ele foi inteligente o suficiente para perceber que precisava soltar esse time. Precisava melhorar o desempenho, não só obter resultado. E ele conseguiu. No segundo ano, terceiro agora, o Palmeiras é um time que pratica um futebol mais agradável de se ver, mais ofensivo, mais melhor performance, enfim. E o que serve de parabéns para ele, para o Abel, pois soube perceber a diferença entre a exigência que se faz no futebol brasileiro e aquela que ele tinha na cabeça, que era do futebol português, né? É esse futebol português que acaba de ser eliminado lá por ninguém na Copa do Mundo por conta do seu treinador, apesar de ter o melhor elenco da história de Portugal, né? Enfim, parabéns, o Palmeiras vai continuar na liderança da corrida pelos títulos desse ano e é o time para ser batido, sim. O Helena tocou na eliminação de Portugal. Semana passada a gente falou muito de Copa, mas é engraçado. A demissão do Fernando Santos foi muito engraçada. Eu não acho graça de ninguém perder o trabalho, não é isso? Mas é que ele chega em Portugal achando que ele é o cara. Por ter tirado o Ronaldo. Mandaram ele para aquele lugar, porque ele tirou o Cristiano Ronaldo e no primeiro jogo o Gonçalo fez 3 gols. Sim. Pô, que legal. Só que depois foi eliminado para o Marrocos. E aí ele chega lá achando que ia ser... Pô, queriam matá-lo. Você tem Cristiano Ronaldo, você não coloca o cara, pô. O Cristiano Ronaldo, se ele tiver com as 2 pernas com distensão e fala que quero jogar, ele tem que jogar. Meu Deus do céu, você só tem 2 jogadores que são marcas em Portugal. É Eusébio e Cristiano Ronaldo. Como é que você não põe o cara para jogar? Mas isso é outra coisa. Também, né? O Figo também tem uma certa história. Mas não dá para chegar nesses caras. Enfim, não, também é relevante, mas esses caras, nós são meio divindades. Muito gol, né, Flávio? Sim, são divindades esses daí. Mas enfim, mantendo o tema Palmeiras, Celso. Eu concordo com essa tese. Palmeiras é o time a ser batido em São Paulo. Fora o Flamengo, acho que está no estágio acima. O Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro, é verdade, mas o Flamengo, por tudo, apesar de Vitor Pereira, apesar de tudo, é o melhor elenco. O Atlético Mineiro está se reforçando, também já é forte. Agora, em São Paulo é o Palmeiras. Corinthians, São Paulo, Santos, vão ter que correr atrás do Palmeiras. Hoje o Palmeiras está na primeira prateleira,
Corinthians está ali na segunda, São Paulo e Santos ali atrás dos O Atlético dois. trouxe o Cudê de volta. Que foi uma bela contratação. Pelo menos pelo trabalho que ele fez no Internacional. Inter, sim, né? Na Espanha bateu e voltou. Pegou um time ele fez uma temporada boa. Mas fez uma temporada assim, boa. Já não chegou aquele impacto, depois já, né? Mas enfim, em tese, pelo trabalho que ele fez no Brasil, é um bom treinador, é um bom trabalho. Sem dúvida alguma. Então, agora o Muito Palmeiras... melhor do que o outro que eles trouxeram, né? O do ano passado. Sim, pelo amor de Deus. O Mohamed. Aí não. Agora, o Palmeiras, ele mantém uma base, ele não mexe. Ele perdeu o Gustavo Scarpa, que eu acho que é uma perda significativa. Você não tem outro jogador à altura. Mas deve voltar o Veiga. Então, ficou boa mas parte só do que o campeonato Veiga fora. não tem reserva. O Tabata, não sei se vai acontecer. Mas o Endrick é outra coisa, né? O Endrick é para jogar não, o lado... Eu sei, mas ele vai ter que fazer uma adaptação para aproveitar eu acho que no time... Você percebe, Celso, a cobrança que vai ter em cima do Endrick? É natural. Mas eu acho que no time titular, o Endrick... Eu acho que o Endrick nem estreou, toda hora a gente fala, e o Endrick? Mas eu acho que eu quero dizer é o seguinte, o Palmeiras perdeu o Scarpa. Eu entendi. Foi o melhor mas jogador o Endrick do ano, vai fazer essa... Mas ele ganha uma estrela numa outra posição e tal, mas aí ele ganha o cara. Eu só me refiro à perda para a reserva do Veiga. Sim. Na reserva do Veiga, o Palmeiras não tem outro. Tem o Tabata que não diz a que veio. Se você pegar o Scarpa, ele se torna o melhor jogador do Palmeiras no semestre a partir do momento que ele faz as vezes do Veiga, que era a função dele, de 10. Né? Agora, sem ele, obviamente, o Endrick vai entrar e dá tudo certo, não vai mudar muita coisa, não. Vai ter que dar uma alinhada no time. Aí que vão ver o que o Abel consegue, né? É isso aí. Flávio, mas ele sempre tem feito isso. Sempre que saiu uma peça, ele conseguiu ajustar uma outra peça nesse... Tanto que ele jogou com o Mike algumas vezes. E ele sempre conseguiu, nesses anos que o Abel está no Palmeiras, ele sempre conseguiu fazer isso. Agora, se você tem uma boa gestão, se você tem um grupo bom, um grupo que tem um objetivo, que tem um foco, tudo se torna mais fácil. E hoje é esse Palmeiras. Então, o último jogo do Palmeiras, ele joga com o Dudu, com o Endrick e com o Rony. E com o Scarpa no meio, ou seja, agora põe o Veiga ali no meio, então eu creio que não vai ter tantas dificuldades, até porque ele já sabe com quem ele pode contar. Então eu creio que o Palmeiras, ainda esse ano, vai estar sobrando aí. E o Chico, o Palmeiras, em cima do que você falou até, parece que vai usar mais molecada da base. E só tem moleque, o Messinho lá, o Palmeiras teria rejeitado 40 milhões do Paris Saint-Germain, de euros, pelo garoto, falou, ele vale 60. Né? Seria um outro Endrick. E a base, realmente o time do Palmeiras, o Sub-17 do Palmeiras, é diferenciado. Tem muita gente boa para aproveitar. Vamos ver como é que vai funcionar no time de cima, se é que eles vão usar realmente. Né? Flávio, eu vejo assim, o Palmeiras, vou concordar com vocês, é o time a ser batido, né? No Campeonato Paulista. Vamos falar do Campeonato Paulista, porque o Campeonato Paulista começa aí... Começa daqui a pouco. Daqui a pouquinho já começa. Então, eu acho que é o time a ser batido, mas também é o campeonato que o Palmeiras vai ter para ajustar essas peças que vocês acabaram de falar que saíram e outros que estão entrando. Então, talvez aproveitar mais o molecado da base, né? dar mais repertório para esses meninos, né? Talvez o Abel esteja pensando nisso. Né? E eu acho que o Celso falou uma coisa que ele tem razão. Não tem substituto para o Rafael Veiga. Não tem substituto para o Rafael Veiga. Era o Gustavo Scarpa. E os dois até chegaram a jogar juntos. Sim. Agora ele vai ter que dar um jeito de fazer uma coisa parecida ali. Ou bolar outro esquema. Vai conseguir? Eu acredito que sim, porque ali não tem o que fazer também, né? Os caras são bons, têm qualidade. Então quando o cara é bom e tem qualidade, a coisa se resolve fácil. Eu não vejo muita dificuldade, não. Acho que ele acerta o Palmeiras, porque ele tem gente para fazer isso, né? E vai disputar o título paulista. É o time que precisa todo mundo tomar muito cuidado, porque rezar, né, para a coisa não acontecer melhor. E outra coisa, o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, vou repetir aqui, é muito ruim quando um time como o Palmeiras consegue ganhar quase todos os jogos fora, acho que não perdeu nenhum jogo fora de casa, né? Não, nenhum. Não perdeu nenhum. Perder nenhum jogo fora de casa. Perdeu 2 em casa, inclusive um deles pro Dorival Júnior. Pro Dorival Júnior. Então, quer dizer, quando o time consegue performar desse jeito, geralmente ele ganha o campeonato. Ganha o campeonato com 4, 5 rodadas antes. Foi o que aconteceu com o Palmeiras. 4 rodadas antes, ou 3, né? Então, quer dizer, é o tal negócio. O campeonato de pontos é legal,
mas quando existe um equilíbrio técnico entre as equipes. Quando há uma descompensação como essa enorme entre Palmeiras e o resto, né, no Campeonato Brasileiro, que o Abel sempre quis ganhar desde o comecinho, né, aí fica difícil. Então, eu sei, eu prefiro o mata-mata. Estou na escola do Vanderlei Nogueira, seu colega do Jovem Pan, o meu guru. Meu guru gosta de mata-mata. E eu também gosto. Eu também, e o Campeonato Brasileiro, só para complementar o que o Chico está falando, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, o Palmeiras disputou o Campeonato Brasileiro sozinho. Porque o Flamengo abriu mão, por exemplo, quando veio jogar no Allianz Parque aqui com o Dorival, dava para o Flamengo tentar diminuir a diferença do Palmeiras para 1 ponto, e o Dorival, em função das Copas, não me lembro se era a Copa do Brasil ou Libertadores na sequência, colocou um time alternativo. E o Palmeiras não tinha nada a ver com isso. O Palmeiras caiu fora das Copas e ficou jogando o final do Campeonato Brasileiro sozinho. Porque quando a gente tinha pontos corridos, que eu também concordo com o Chico, eu não gosto, não é? Eu prefiro o mata-mata. Quando a gente tinha a Copa do Brasil e Libertadores acabando no meio da temporada, em junho, focava todo mundo para o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito legal. E hoje não, tá claro, torcedores, clubes e jogadores, todo mundo acaba focando nas Copas. E o Campeonato Brasileiro, a gente cansou de passar final de semana aqui com o time reserva em campo no Brasileiro e titular no meio de semana. Então, lamentavelmente, e aí Flamengo e Palmeiras são as equipes a serem batidas. Aí quem cair primeiro da Libertadores ganha o Brasileiro. A outra coisa, Flávio, eu espero que mude esse negócio de 5 substituições, cara. Tem que voltar 3. Tem que voltar 3, porque você pode mudar metade do time, fica ruim desse jeito. Eu não gosto. Acabou a pandemia, não tem mais. Quer dizer, acabou não, tem aí os casos de Covid, tá aqui e ali, mas está mais, me parece, controlado. Né? Então eu acho que não tem mais a razão para 5 substituições. Mas eu acho que vai continuar, viu, Chicão? Até porque você leva 22 jogadores você leva 11 jogadores no banco, você pode... Isso vai obrigar os times a investirem mais. A dona Leila disse, quando entrou esse caminhão de dinheiro do Hendrick, que esse dinheiro já tem um destino e não é gastar tudo em contratações. Ela deixou bem claro isso, é acerto de dívida, não é dívida que ela usou, é a parte burocrática do negócio, né? Acerto de caixa, talvez seja essa palavra. Ok, é isso mesmo? Ou vocês acham que o dinheiro do futebol tem que voltar para o futebol? Não, tem que voltar para o futebol. Sim, se você errado esse ponto. Se você pegar todas as transações milionárias, o que aconteceu com os clubes que venderam jogadores caros? O Santos, ele vendeu o Robinho, Neymar. O que isso mudou o Santos em termos de patamar, de competitividade? São Paulo vendeu o Lucas Moura por um valor exorbitante. Né? Lucas Marcelinho. Só para citar alguns, Denilson, Kaká, Júlio Batista. O que aconteceu? Sabe, o que aconteceu de fato? Então, não a estrutura do clube sólido, acho que é uma boa ideia. Mas você vai me desculpar, Celso, vai me desculpar. A Leila é diferente. A Leila é dona de uma baita de uma faculdade, né? Ela é dona de um banco, praticamente, que é a Crefisa. Então, quer dizer, é diferente, cara. A mentalidade dela para administrar é outra. Mas ela enxerga ela longe. Se ela pegar esses 380 milhões e aplicar no mercado financeiro, no final do ano, ou daqui a 1 ano e meio, ela vai ter o triplo disso aí. A própria empresa, ela é credora do Palmeiras. Sim. E aí eu vou dizer, mas não é a mesma coisa? Não é. São empresas diferentes. O Palmeiras é uma empresa, Crefisa é outra, e ela tem que acertar o caixa. É meio que não pode doar, não pode. Não pode, legalmente não pode. Sim. Então, realmente eu acho que ela está fazendo a coisa correta. Vamos deixar o clube estabilizado, porque todo o problema dos clubes é quando perde o caixa. Daqui a pouco não se fala mais dessa grana do Hendrick, o problema menor no Palmeiras hoje é de gestão. É de gestão. Não é questão de dinheiro, é de gestão. Porque sabe fazer gestão. Bom, nós estamos encerrando o Mesa Redonda deste ano, essa última edição. A gente não tem programa na semana que vem, mas já voltamos no dia 8, ok? Já no comecinho da temporada, os clubes já estão treinando, então vai ser legal. Um abraço, meu caro Celso, um abraço, Paulo, um abraço, Chico, um abraço, Feliz Natal, hein? Um abraço, mestre Alberto Helena Júnior, um abraço a todos e até o dia 8. Valeu, gente. Tchau. Valeu.